Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Graus, 13 graus. Olá, bom dia. 8 horas e 43 minutos, segunda-feira, 28 de agosto de 2023. Começando mais uma edição do Ponto a Ponto, aqui pela Rádio Star News Santos, para todo o planeta, né? Via o nosso sistema de transmissão Rádio Star News, com a MaxCasting e também com o Facebook, YouTube, o nosso canal oficial Ponto a Ponto. E é claro, desde a última semana, além do aplicativo inicial que nós temos aí pelo ranqueador de rádios, agora com um novo aplicativo. Vá na sua loja aí, predileta, né, para baixar. Gracioso, você não paga nada. O nosso novo aplicativo é só colocar Rádio Star News Santos, você vai descobrir aí mais um caminho para chegar e nos levar 24 horas na hora com você para qualquer lugar. Na Baixada, em qualquer local do Brasil, vá para o exterior, leve a Rádio Star News. Faz parte do seu dia com música, informação e muita informação. Quero agradecer demais, cada final de semana, aos vários comentários, né? E cada vez mais informações. Mundo Digital, né? Que é a nossa hashtag lá com as dicas do mundo digital. Também dicas de trânsito, dicas, o sinal verde, né? Dicas do mercado automobilístico. Também tudo sobre esporte, sobre o seu pet, sobre como montar a sua empresa, né? Tudo isso está reunido na programação da Rádio Star News, 24 horas no ar. Hoje, segunda-feira, ainda com esse inverno agora sim, né? Depois de 40 graus na última quarta-feira, onde quase derreti como um sorvete. Agora sim, estamos curtindo o inverno, né? No Dia Nacional do Voluntariado, nesta segunda-feira. Dia dos Bancários. Hoje a gente não usa tanto os bancos como outrora, né? Mas vamos lembrar que os bancários são importantes também, principalmente para aqueles que têm um pouco mais de dificuldades para mexerem com aplicativos de banco, ali com celulares, os nossos queridos idosos, né, que gostam ainda daquela resenha. Vão até o caixa, bom dia, estou aqui com essas contas para pagar, e o caixa faz aquele atendimento também. Então, um abraço especial aos bancários, né? Não confunda com os banqueiros, né? Não confunda. E hoje também, para quem gosta, é o dia de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, que rima com o nome de um dos nossos convidados, que já vou pegar o bom dia aqui. Santo Agostinho rima com bom dia, Martinho. Olá, Edu, Martinho, bom dia. No Litoral Plaza Bom Shopping, dia. bom dia. Oh, que bom, gostei da entrada, né? Olha aí, trouxe o Santo Agostinho e emendou com o meu nome, Martinho, né? Que também é um santo português também. Nas ocasiões que eu estive em Portugal, eu visitei algumas capelas em várias regiões do norte, sul, centro de Portugal. São Martinho também é um santo, como São Agostinho, que comemora o seu dia hoje, né? Isso mas obrigado pela comparação aí, por emendar o nome. E, principalmente, estar aqui na Star News, pelo convite em participar nessa manhã de segunda-feira, essa manhã fria. A gente gosta do frio também. A Virgínia, nós estávamos comentando fora do ar que ela gosta do frio também, né? O frio é bem-vindo. E para nós que trabalhamos no varejo, nessa época de inverno, o frio aquece as vendas. Com certeza. De inverno, né? Então, essas botas, meio cano longo, os agasalhos, as jaquetas, enfim. O comércio comemora o frio. E eu vou lhe dizer, né, não nesse domingo, né, porque seria bom ser Dia dos Pais toda hora, mas não é, né? Mas no outro final de semana que nós tivemos lá atrás, né, Dia dos Pais, nós fomos aonde, Virgínia, passar o Dia dos Pais? Nós queríamos comer um sanduíche bem elaborado, diferente, aí fomos no Litoral Plaza Shopping, chovia, estava friozinho, eu adoro isso, né? E aí você passa uma tarde agradabilíssima, né? Principalmente as mulheres, né, Virgínia? Depois fazem umas comprinhas, né? Aquecem os pezinhos, né? E aproveitam de um espaço realmente que contempla uma boa energia, uma área muito ampla, com vários segmentos para você fazer as suas compras. Daqui a pouco o Martinho vai comentar. E lá estivemos, né, no Dia dos Pais, e saboreando um belíssimo sanduíche. Sabe como você está à vontade de comer aquele sanduíche, né? Que é feito assim dentro de um container. Pronto, está dando a dica aí, né? Pronto, ali. Pronto. Muito bom, diga-se passagem, né? Nós estivemos por lá, mas também temos um outro convidado aqui. Ele não é Agostinho,
não é o Martinho Polilo, superintendente do Shopping Itaú Plaza, né, da Praia Grande, mas é o nosso querido Ailton Cláudio Ribeiro, consultor tributário, auditor fiscal agora aposentado da Receita Federal. Tinha muita gente que passava pelo nosso Ailton, olhava assim, lá vem o auditor, né? Vou até dar bom dia para ele para quinta-feira, né? Mas também agora, doutor, advogado, né? Em breve aí com novidades também para o mercado, né? Você que é operador do direito, nosso doutor Ailton Cláudio Ribeiro. Bom dia, obrigado pela presença. Opa, bom dia, Edu, bom dia, Martinho, bom dia, Virgínia, bom dia aos nossos amigos aí do voluntariado, aos bancários, uma categoria que já abrangeu muitos e muitas pessoas, Exato. muitos profissionais, empregos. muitos empregos, e hoje, dada a automação e a própria realidade do mercado financeiro, acabou tendo seus quadros reduzidos, mas continua muito importante. E a gente no banco, a gente também, nas financeiras, não é só as pessoas que atendem na linha de frente, também a retaguarda, o pessoal da informática, da segurança bancária e tudo da segurança de informações e tudo que atende o público. Então, para todos, um ótimo dia, parabéns aí pelo trabalho, e o dia de São Agostinho, que também os devotos de São Agostinho aí, também que Exato. sejam atendidos nas suas preces, nas suas orações, e os devotos de São Martinho também, aqui bem representado pelo Martinho. Um nome diferente, mas Um nome diferente, que sim, atribui sim, com aí, né? certeza. Aproveitar, já que nós estamos no momento para mandar bom dia e os bons dias, né? Nós fomos surpreendidos, né, e fomos pegos de surpresa, literalmente, na sexta-feira, pelo Fernando, né? Não vou falar seu Fernando, que é um jovem também, né? O Fernando, o Leonardo, a dona Emília, que é de Ourense, a mesma região da minha mãe, lá da Espanha, né? Verim Ourense, da panificadora Flor, né? Qual foi a informação? Logo por volta das 7 e pouco da manhã, veio uma entrega, né? Com vários pães da panificadora Flor, aqui, ó, do Fernando, né? E eles nos presentearam com pães. O melhor pão de cará que eu já comi da minha vida, na Baixada Santista, feito no forno a lenha. Uma broa de milho, que realmente é uma broa de milho, só aquele cheirinho, né? E um pão que não é bem só um pão de cará, é um pão de cará mais elaborado com os cortes na massa, mas aquele pão tem canela. Aquele pão tem canela. Com açúcar de confeiteiro por cima. Ah, meu Deus do céu. Ele ficou aqui assim do meu lado durante todo o programa, e eu só sentindo aquele cheirinho gostoso. Então, um abraço ao Fernando, ao Leonardo, à dona Emília, lá da panificadora Flor, né? Que fica ali na... Eu até vou passar endereço certinho para você. Almirante Tamandaré, 110, em Santos. Uma padaria muito antiga e que usa forno a lenha ainda. E nós descobrimos aí essa qualidade através do vereador Sérgio Santana, que esteve conosco. E no primeiro dia que ele veio, ele trouxe aqui uma fornada de pão de cará para nós aqui. Foi uma festa aqui no estúdio, para nós e para os convidados. Então, depois nós fomos devolver a visita, né? E que gentileza que é o Fernando, que gentileza que é o Leonardo. Então, parabéns aí a dois comerciantes típicos, né? Da forma antiga, como aprenderam com o pai. A panificadora Flor, que faz pães de cará. Outro, aquele pão sovado, hein? Nossa, eu nunca comi um pão sovado daquele. Não é um pão sovado pesado, é um pão sovado leve, macio. Tipo, parece um pão italiano, mas leve, diferente, muito bom. Aquela massa artesanal, né? Exato. Percebe que ela é feita com aquele carinho. Isso, ela é feita, ela é deixada em descanso. Ah, entendi. De um dia para o outro, para que seja confeccionado aquele pão maravilhoso. Bom, depois disso, eu que ainda não tomei aquele cafezão hoje, mas um abraço especial para eles aqui. Antes do nosso intervalo, deixar só aqui dois temas, de vários que nós vamos tocar aqui no programa de hoje também, mas muitas manifestações no final de semana e no domingo. Ontem, muita gente mandando mensagem para a gente. Infelizmente, nós não temos, ou felizmente, para descansar ponto a ponto no domingo, mas eu fico muito feliz de ser procurado, lembrado no domingo, por conta aí do transplante de coração do apresentador Fausto, Silvio Faustão. Muita polêmica. Daqui a pouco a gente vai tratar, cada um vai pôr a sua opinião aqui, mas vamos deixar assim de ser um pouco, talvez, tão duros, né? Muita gente cobrando. Claro que é um bom momento para fazer reflexão para que isso seja ampliado. Mas parabéns à Santa Casa de Santos, parabéns aos operadores aí, aos pilotos das aeronaves, e um abraço especial também a toda a equipe lá do Hospital Israelita Albert Einstein, pelo trabalho maravilhoso aí, mais uma vez feito, né? E a gente prova aí que a nossa medicina, a nossa cardiologia no Brasil não deve nada à cardiologia de nenhum ponto do planeta. Pelo contrário, vai se somar a uma das melhores do mundo. A gente vai ao nosso primeiro intervalo e vamos comentar muito também essa malha específica do Martinho Polilo. Ele vai me ajudar, o próprio Ailton vai tentar aqui, vamos tentar desbravar, né? E um dos nossos temas hoje, nós temos alguns assuntos. Por que lojas tradicionais do varejo brasileiro como Magazine Luiza, Casas Bahia, Ponto,
não é nem mais ponto frio, é ponto, né? Tem enfrentado dificuldades em crise. Tivemos recentemente aí também, né? Ela não faliu, não quebrou, apenas está se realinhando também, né? A Polishop. Então, nós temos vários casos que estão aí com crises difíceis de serem enfrentadas, né? A última informação, o site Netshoes também enfrentando dificuldades, o Kabum, inclusive, os seus fundadores querem reverter a venda e a compra novamente, né? Mas, por outro lado, também não tem só notícia ruim. Temos grandes grupos surgindo, né? Nós vemos aí grupos no varejo que estão posicionados hoje no mercado, faturando 1 bilhão, pelo menos no ano 2022, e com grandes perspectivas para este ano, com pequenos armazéns, novas lojas, novos mercados. Então, o mercado está assim dividido entre aqueles que estão com problemas e aqueles que estão saindo do anonimato para o estrelato, né? E por isso temos um varejo ainda competitivo e muito forte e precisamos incentivar, né? Que esse varejo cresça ainda mais, com boas políticas, com uma reforma tributária mais, diríamos, consolidada com pés no chão, olhando todos, né? Não apenas uma ponta nem a outra, olhando todos. E aí podemos ter, com certeza, uma economia mais forte. Vamos voltar no intervalo em nome de Emulis Logística, soluções em comércio exterior, Forte Vistorias Automotivas, a sua melhor opção em vistorias para o seu carro. Também, Engie Plus, consultora incorporadora, a qualidade faz a diferença. Você quer vir morar em Santos, você tem 3 opções. A Engie Plus te dá 2. O Mykonos, não precisa ir para a Grécia, é só vir para Aparecida em Santos. Você vai morar no residencial Mykonos maravilhoso, né, com tudo que você quer para a sua família, para investir o seu dinheiro. Também você tem o Ilha de Malta no Canal 5, quase na areia da praia, 60 metros da areia da praia no Canal 5, você vai morar muito bem. Mas a Engie Life, a caçulinha do grupo, traz para você um condomínio diferente. É o primeiro conceito Smart de Santos que repete a fórmula do a qualidade faz a diferença. É o residencial Piazza Torino, com 3 espaços de lazer e conveniência e mais, né? Você tem lá um show, né? Você tem lá 13 espaços de conveniência. Você vai falar, Edu, mas aí é o mais do mesmo? Não. Quando lançado aqui no programa, nos deu a honra de ser lançado aqui, o lançamento a 279.900. Agora está um pouco mais de 330 mil, mas sucesso de vendas. Mais da metade já foi vendido, será ali muito próximo da Afonso Pena, na João Fredo 363, ali muito próximo da Afonso Pena, trazendo um novo diferencial, o primeiro conceito Smart de Santos. Nós vamos ao intervalo, na volta eu também falo do Ronaldo Hammer, martelinho de ouro, pintura expressa, 10 anos, né, já na Baixada, ele que ficou 10 anos na Europa, veio para o Brasil, escolheu o Santos. Mecânica Eleomar, há 50 anos, na verdade 54 anos cuidando do seu carro, a mecânica elétrica e o câmbio. Você imagina uma empresa que está há 54 anos no mesmo lugar, não está para se esconder de ninguém, né? No mesmo lugar, de pai para filhos e agora para netos. Também a Tintas e Tintas, vai pintar? Não perca tempo, né? O Zé Luiz assim, Edu, manda para a gente. A Tintas e Tintas tem tudo o que você precisa para tintas residenciais, industriais, automotivas e mais. Deu aquela, batidinha no carro, e fala, meu carro é novo, tem apenas 6 meses de uso, vou ter que fazer. O Ronaldo Hammer, junto com a Tintas e Tintas, tem uma parceria. Muitas vezes você não precisa da funilaria, mas se precisar, o Zé Luiz tem o equipamento e os técnicos preparados em fábrica para produzir a tinta igualzinha do seu carro. Depois que é feito o reparo, ninguém repara que aquele reparo foi feito. Então, a Tintas e Tintas tem isso para você. Também a M. Rocha Contabilidade, na hora de colocar a sua empresa nos trilhos da sua contabilidade, pense na M. Rocha, desde 2001, cuidando da parte tributária, da folha de pagamentos, de todos os seus empregados e tudo que você precisa. Vai abrir uma empresa, a M. Rocha faz isso por você. Virgínia, vamos ao intervalo, uma volta aqui com o Martinho Polilo, com o Ailton Cláudio Ribeiro, com os nossos ouvintes. Já apareceu aqui na minha tela, estava demorando, hein? Hoje o atrasado aqui é o Antônio Santos, mas com uma piadinha, né? Ele diz que o coração do Faustão agora será um coração português e não mais santista, pois o Faustão era torcedor do Santos. Agora tem que torcer para a Briosa. E ele diz, vai Briosa. A Briosa que ganhou da outra portuguesa. Bem lembrado. Da Lusa. A Briosa ganhou da Lusa no finalzinho, de portuguesa para portuguesa, depois K, vermelho, verde e branco. Deu a nossa Briosa, né? A nossa querida Briosinha, que tem o apoio do Litoral Plaza Shopping, né? Esse apoio pesou. Pesou, e aí a Portuguesa de Esportes sentiu a pressão e deu Briosinha, né? Um abraço ao nosso querido Sérgio Guedes e a todos. Eu volto já. Diga lá. Alcides Catarino, bom dia a todos, feliz semana, abraços aos amigos da bancada. Dilinha Couto, bom dia amigos, parabéns para os convidados. Lúcio José Bento, bom dia a todos, friozinho aqui mais com um sol iluminado, anunciando uma linda primavera em vista. Isso lá em Florianópolis, né? O Lúcio mora mal. Parabéns, viu, Bento? Lúcio Zé Bento,
Florianópolis que foi escolhida em uma última pesquisa como a cidade brasileira com a melhor qualidade de vida, né? E eu já estou até pensando se dá para colocar um Litoral Plaza Florianópolis, lá em Santa Catarina, porque é uma cidade, e o Bento, né? O Bento que morou 10 anos em Santos. Ele falou, vou trocar o bom por um bom também, né? E saiu de Santos e foi para Florianópolis. Olha, bem localizado também, viu? Muito bem localizado. Muito. O Bento está em Florianópolis, a Dininha que está em São Bernardo do Campo. Também. Linda Vizinha cidade, nossa aí. Vizinha. E lá faz um frio. Lá faz um das frio. empresas, a serra e tudo. Eu vou até cutucar, né? Manda o programa para ele, nosso querido Rogério Perim, ele que é empresário, atua na área automobilística também, né? Ele trabalha com todas as empresas de locação, aí, a Unidas, a Localiza, todas elas, né? Ele era o CEO da SADA, a maior empresa latino-americana de transporte de veículos e montadoras, e resolveu montar a sua, e já sei que é sucesso. Não traz nenhuma novidade pela capacidade, pelo caráter e pelo empreendedorismo que ele tem. Um abraço ao nosso Rogério Perim, também em São Bernardo. Agora sim, às 8h58, eu vou ao intervalo e volto já, né? E só destacando aqui, a Monique Santos, ela é do Gonzaga, ela disse, Eduardo, você não vai falar do show do Alok na praia de Copacabana no último final de semana? Eu não iria falar no tema de hoje, não, mas, Monique, você diz aí, lamentar o seguinte, foram 500 detenções, 17 prisões com armas pesadas, e, infelizmente, a polícia trabalha aquela história, enxugar gelo. A polícia prende, a justiça solta. A polícia prende, a justiça solta. Resumindo, de 500 detenções, apenas 17 estão ainda confiscados. Muitos roubos, assaltos, né, levaram ali celulares, bolsas, e o que tirou muito do brilho do show, né, mesmo com chuva, turistas. O Alok disse que ficou muito triste porque era um show gratuito, um show gracioso na praia, mas, infelizmente, Martinho, a gente às vezes fala assim, você quer dar as coisas para o público merece, mas aqueles que não têm o que fazer acabam atrapalhando. Você tem toda a razão, né? O show, indiscutivelmente, foi um espetáculo. Exato. Modernidade, tudo aquilo. E o trabalho de um artista, que é o Alok, né? Mostrou a grandiosidade. Um show internacional. Né? Não tem dúvida nenhuma, não perde em nada para os shows, para os bons shows, boas apresentações nos Estados Unidos. Né? Ele traduziu, eu até acompanhei um pouco, porque acompanhei de casa, olha que coisa boa, né? Foi televisionado. Pela Multishow, se não me falha a memória. E ele trouxe um pouco de cada região do Brasil. Olha que gostoso os ritmos, né? Foi bem variado. Foi bem variado. Desse lado do Martinho, viu, Virgínia? DJ, eu gosto da boa música, né? O Alok é um brasileiro que nos honra muito. Ele está colocado nesse seleto grupo de membros da música eletrônica, como o David Guetta, como era o Avicii, que infelizmente faleceu, mas o David Guetta está nesse... o Alok está nesse patamar. Um show bem ritmado, com várias participações, com homenagens também. É um show focado no Brasil, na nossa cultura. Eu gostei muito. Com recursos, os recursos tecnológicos, eles fantásticos. O formato de palco em pirâmide, com as torres, aquilo foi tudo com um espetáculo fora do normal. Mas é lógico que o público tem que fazer sua parte, né? Muita gente aglomerada, eu não sei a quantidade, mas numa tomada aérea por drone, deu para perceber que era muita coisa, parecia mesmo uma invasão. E para cuidar disso tudo, né, você tem que ter uma estrutura de segurança e policiamento funcionando muito bem. Caso contrário, acontecem esses problemas aí que aconteceram, né? Furtos, confusões. Mas, enfim, o show foi muito bem entregue, né? Muito bem entregue. Nós vamos, inclusive, nesse intervalo, e deixando aqui também para o Ronaldo Gonçalves. Alô, Ronaldo, um abraço para você. Ele que é de Santos aqui, ele diz que está nesse momento no centro, mas ele é do Embaré, o Ronaldo Gonçalves, perguntando em relação ao que aconteceu das prefeituras de Itaim e Mogi, que entraram com liminares pedindo suspensão aí do projeto. Bom, Ronaldo, primeiro que é uma excrescência, né? Criar 9 pedágios de Praia Grande a Itaim não dá, né? Não tem cabimento. Me desculpe o governador Tarcísio de Freitas, que tem mostrado muito boa vontade, mas também tem mostrado um certo desconhecimento, né? Então, a cidade de Mogi, eu vou tocar até nesse assunto depois, porque é importante, nós temos um turismo muito grande que desce a Baixada Santista, vem ao litoral sul, vai ao litoral norte, né? Então, a Prefeitura de Mogi entrou com uma ação
pedindo a suspensão de qualquer obra sem uma discussão em audiência pública, como aconteceu com o prefeito de Itaém, que também entrou com uma liminar, também pedindo a suspensão e principalmente a não criação de 9 pedágios, que é um absurdo, né? E se a gente fala em ampliação do nosso sistema rodoviário, a gente voltou quinta-feira da outra semana, nós fomos para São Paulo, muito ruim aquele acesso ali de Cubatão, complicado estava. Sim, novo acesso ali. Criou confusão. É o retão da Lemoa, né? Muito mal sinalizado, podendo causar acidentes. Nós que voltamos à noite, como a gente tem um pouquinho de conhecimento, eu entrei por Cubatão, saí ali, dei a volta e voltei para a rodovia. Agora, quem não conhece, estava ali um breu danado e por pouco você não tem acidentes, porque as pessoas vinham e você tinha um paredão ali feito pela construtora. Então, a cobrança do município de Santos, também Cubatão, por uma entrega de obra o quanto antes, né, desse retão, que na verdade não está retão, né? Você vira para cá, entra para cá, sai para lá. Tudo menos retão. É sinuoso. Sinuoso. É o sinuosão. E ainda você vê aquela placa assim, Santos Porto, né? Aí a pessoa, ela vou pegar Santos, eu vou para Santos, aí ela entra e dá aquela volta assim, aí ela percebe assim, sentido São Paulo de novo, mas eu quero ir para lá, eu quero voltar para São Paulo. Então, quer dizer, vamos sinalizar melhor, porque para evitar acidentes. Vamos a intervalo, Gina. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Auto veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 322383. 322383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio.
Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Às 9h06, estamos de volta com Ponto a Ponto. Mandar um abraço também para a Tereza da Cristina, ela é do Guarujá. Ela diz assim, né? O Guarujá tá frio pra caramba, né? Mas percebemos nesse final de semana, além da chuva, do frio, quase ninguém na rua. Eu queria aproveitar, vamos lá, queria aproveitar o quê? Ah, sim, eu queria aproveitar, entre outras, citar o trabalho da Polícia Militar. Tive, como comerciante, que fechar as portas, né? Um pouco mais tarde, nesse final de semana, e com muita tranquilidade. Policiamento durante todo o dia, à noite, e principalmente destacar a respeitabilidade desses homens da Polícia Militar, que pararam, inclusive, em frente ao nosso comércio, perguntaram se estávamos precisando de algum apoio. Ela falou, graças a Deus não, mas parabenizar. Vamos parar com as críticas, né? Até porque sabemos aqui no Guarujá que esses homens estão sendo mortos. Procure saber da história de cada um. Nós vivíamos num pânico total. Agora podemos, pelo menos, trabalhar e levar o sustento para nossas famílias. Parabéns aí. É claro que devem ser investigados os abusos e os excessos. Porém, nesse momento, a população do Guarujá agradece muito pelo trabalho da Polícia Militar. Só lamentando, mais uma vez, né, a morte de algumas pessoas que acabam sendo envolvidas pelos criminosos. Pois não, Martim? Você vê, não, eu gostaria de aproveitar, por isso que eu acenei, obrigado pelo espaço, você vê que bom, né? É o trabalho humanizado. Tereza do Guarujá. A Tereza do Guarujá colocou, destacou muito bem, né? Porque quando o trabalho tem resultado, esse trabalho humanizado, ele tem que ser reconhecido, né, Edu? Exato. Tá aí, parabéns pelo reconhecimento e parabéns pelo trabalho. Uma segurança que está sendo feita, um policiamento ostensivo que dá segurança para quem trabalha nas ruas, né? Para quem tem o seu comércio, o seu serviço e necessita desse apoio logístico da polícia. Todos ganham. Sim. Parabéns ao Guarujá e à Polícia Militar. Eu diria que a Baixada, completando agora, nesse final de semana, um mês, né, de Operação Escudo, após a morte do policial da Rota, né, que estava no seu trabalho, no seu patrulhamento, e isso acabou desencadeando uma operação que não somente fez o seu trabalho no Guarujá, também na cidade de Santos, onde 2 policiais também foram vítimas, aí, graças a Deus, não foram a óbito, mas foram vítimas de marginais, mas há um pronto trabalho da Polícia Militar e também destacar aqui em Santos, da Guarda Municipal de Santos, fez um bom trabalho também, mas nós tivemos aí a intervenção, né, do Litoral Norte e também para o Litoral Sul. A Polícia Militar se fazendo valer desse trabalho tão importante. Eu tenho aqui o Tadeu Aguiar de São Vicente, ele diz o seguinte, Eduardo, quando é que acabam as obras aí de reforma da Ponte Pêncio? Tadeu, tem uma boa notícia para você, já acabaram. Elas já acabaram, talvez o frio e a chuva tenham tirado você aí do passeio. Da rotina. Mas as obras da Ponte Pêncio já terminaram, né? Inclusive, vale lembrar que foram trocados. A obra custou aí, em termos de investimento, eu até tinha procurado aqui, marquei, ó, custaram 5,2 milhões de reais a reforma Ponte Pêncio, que a última reforma havia aí mais ou menos uns 7 anos que havia acontecido. Isso mesmo. E ela foi feita toda uma troca do seu tablado, que é um tablado de madeira, aqueles guard-rails, né, laterais também foram todos trocados, alguns pinos, né, de sustentação das laterais também foram trocados, alguns outros trabalhos de limpeza e também manutenção da parte elétrica. Martinho. O cabo de aço, né? Todo aquele cabo de aço que ele precisa, precisa ser medido, parametrizado, porque ele tem uma tensão ali que não pode falhar. E outra coisa também que eu gostei nessa reforma foi a iluminação, está mais adequada. Está mais adequada. Está bem mais claro ali. É claro que a gente está trabalhando com uma ponte centenária, tem mais de 100 anos, então você só tem um acesso por vez, né? Inclusive, tem uma demanda do pessoal do Parque Prainha, perguntando se aquela construção que era ocupada pela Polícia Militar vai ser realmente demolida. A primeira informação é que seria demolida. A gente sabe que o faroleiro, como é conhecido antigamente, ainda está lá operando, sim, mas realmente foi uma construção mal pensada, né? Nem a Polícia Militar acabou utilizando como deveria, e era tradicional no outro lado, né? Do outro lado, aquele ponto da Polícia Militar. Quem sabe, né? Quem sabe aí nós tenhamos uma resolução e realmente aquilo ali enfeiou aquela área, mas precisamos ver a utilidade também. Mas a obra já terminou e quem usa, né, faz esse uso da Ponte Pêncio tem um acesso bastante importante também, né? Só pegar um recado da Prefeitura de Santos, para depois a gente literalmente entrar nos nossos assuntos aqui dessa segunda-feira.
com bastante umidade, bastante frio em todo o litoral. Enquanto você procura aí, só falar, achei você está falando de São Vicente, né? São Vicente que está com reforma em toda a orla, né? A Biquinha, principalmente o Gonzaguinha, ali a praia do Gonzaguinha, está reformulando a via, Canteiro Central, Orla da Praia. Todos os quiosques eles foram demolidos, né? Então vai modernizar a orla. E quem ganha com isso? Né? O morador e o turista também, no meu ponto de vista. Né? O resultado é positivo. Bem lembrado, né, Martinho, Ailton, nossos ouvintes também. Deixa eu mandar um abraço também para o Ronaldo Siqueira, que ele mora lá no Gonzaguinha, ele tem questionado as reformas, mas ali é um trecho viário, né? Que ele é utilizado não somente por moradores de São Vicente, mas por aqueles que vêm do litoral sul todinho, né, que querem fazer acesso, por exemplo, ao próprio centro de São Vicente, ou vão a Santos, ou querem, por exemplo, ir ao Guarujá, fazem muitas vezes o uso dessa área. Então, toda a modernização, toda a adequação ela é possível e necessária, ela é bem recebida, iluminação nova, um piso novo. Eu espero que em breve esteja tudo bem resolvido, para que, não somente, nós tivemos aqui na outra sexta-feira o Alberto Mourão participando com a gente, que o deputado Alberto Mourão esteve conosco, nós falávamos muito, né? Inclusive, eu quero até agradecer, a repercussão aqui foi muito grande, foi muito bacana, né? Inclusive, a Maria, assessora do Alberto Mourão, agradecendo pela receptividade, é uma forma que nós temos de trabalhar, e foi importante, né? Somos pequenos ainda, com 7 meses de atuação, a Rádio Star News, mas fazendo barulho. É uma estrela que está brilhando na comunicação e é muito legal. E eu senti muito à vontade, Alberto Mourão, e conversamos sobre muitos assuntos. E ele cobrou muito a metropolização na prática. Saímos do papel e vamos partir para a prática para que a região da Baixada Santista ganhe mais, né? E falamos de tantos assuntos e muita gente elogiando. Ainda ontem, no domingo, eu lendo e respondendo aí, até ouvintes nossos de Curitiba, dizendo, olha, Curitiba é uma cidade que tem aí um princípio de organização que foi criado pelo ex-governador falecido Jaime Lerner, né, que é um exemplo, né, em vários lugares do Brasil que poderia ser adotado. E a Baixada Santista podia adotar, sim. Mas eu vou dar uma dica para você num momento bastante importante, né? Principalmente estamos aí com chuvas e no inverno, a Prefeitura de Santos precisa da ajuda de todos, né? E a Prefeitura de Santos precisa que você ajude a transformar vidas. Não dê dinheiro a pessoas em situação de rua. Faça a sua parte. Então, lembre, ligue 153. Dessa forma, agentes da saúde poderão abordar essas pessoas e tentar iniciar um trabalho de reintegração das mesmas à sociedade. Como fazer isso, Eduardo? O município oferece abrigo, que é tão importante, alimentação, higiene, programa de capacitação profissional, recâmbio e diversas ações que resgatam a autonomia delas. Uma delas, sabe qual é? Documento. As pessoas, muitas estão na rua, não têm um documento, não sabem quem são, e por isso é importante isso. Então, lembre-se, por trás de cada pessoa em situação de rua, existe uma história. Com a união do poder público e a nossa, da população, nós podemos refazer essas histórias para ter um final feliz. Então, não dê dinheiro. Você quer dar um alimento? Tudo bem. Você quer dar uma água, um suco? Tudo bem, não tem problema. Mas existe um programa tão bem capitaneado pela Alder Cleis, a secretária, também pela vice-prefeita Renata Bravo. Um abraço para as duas, um bom dia. Ligue 153 e aí podemos diminuir o número de moradores de rua na nossa cidade de Santos e, é claro, em toda a Baixada Santista. Bom, antes de entrar em outros temas, deixa eu pegar aqui a palavra dos nossos convidados, Martinho Polilo e o Elton Cláudio Ribeiro. Nós tivemos aí, na semana que passou, 2 medidas importantes. A Prefeitura de Mogi das Cruzes, como a Prefeitura de Itaém, entraram com liminares, né, pedindo a suspensão de licitação para concessão de rodovias, para privatização, né, para as pessoas entenderem. A de Itaém, Martinho, que você que faz o acesso para o litoral norte, no seu Ailton se faz muito uso, mas, além de você privatizar, você está criando pedágios, 9 no nosso litoral aqui sul, que eu creio, com todo respeito, um absurdo. E Mogi, principalmente olhando pelo lado da Mogi Bertioga, aquela área toda, o Rodoanel Norte, que também pode ser ali o espaço para que nós possamos contemplar a Baixada com uma nova rodovia, uma nova faixa, seria a 3ª faixa, sim, no sistema Anchieta Imigrantes, ou uma outra rodovia. Segundo ambientalistas, o impacto seria gigantesco, mas é uma viabilidade. Mas, concatenadas as ideias, Mogi conseguiu eliminar, Itaém também conseguiu eliminar, Martinho, e ambas as liminares, nesse momento, suspendem qualquer licitação, qualquer providência em termos de criar novas praças de pedágio ou novas obras. Qual é o seu entendimento? Você que trabalha literalmente com entretenimento, com o público, que precisa rodar em estradas. Eu vou começar primeiro, antes de falar, de comentar sobre
novos postos de pedágio, eu vou falar primeiro do que você colocou, de mais vias, né, de acesso do Planalto para cá, né? Então nós temos a necessidade, pelo volume mesmo, né? A nossa região, a Baixada Santista, cresceu. Eu falo da Baixada Santista, eu não falo ainda do Litoral Norte. Litoral Norte é bem servido com a Tamoios que está duplicando, melhorando o seu sistema lá. Eu estive recentemente, o sistema que está em obra em conclusão, mas falando de Litoral Norte, teve um impacto, né? As chuvas, há 6 meses atrás, aproximadamente, se não me falha a memória, né? Devastou. Foi na época do Carnaval. Então é isso aí, 6 meses atrás, foi impactado, muito impactado pelas águas, né? E agora está se recuperando. Mas aqui, nós necessitamos de mais uma via. O impacto, com todo respeito aos ambientalistas e aos órgãos que cuidam disso, eu acredito que atualmente a engenharia ela minimiza esse impacto. Tem hoje tecnologia para minimizar através dos túneis. Então, uma nova rodovia fazendo acesso, subida e descida da serra, por um extremo, me parece que esse extremo aí, ali perto de Parelheiros, né, em São Paulo, ligando ao Rodoanel também, ajudaria muito o fluxo no litoral sul, mais no extremo sul, ali, chegando perto de Mogaguá, de Itanhaém e de Peruíbe. Me permita, tem um projeto que é da época do ex-governador Paulo Maluf, que viria ali na região de Juquitiba, Parelheiros, descia por Itaém, e você tinha um acesso ao litoral e do litoral à capital. Seria fantástico esse acesso, não saiu, infelizmente, aqueles licenciamentos ambientais, mas a gente imaginar também só uma pista nova para o porto é necessário? Ela é muito necessária, mas com certeza nós temos hoje, quem sai de madrugada e vai a São Paulo, como fizemos na outra semana, é uma avenida que liga a Baixada Santista ao Planalto. Sim. Então, se você tivesse, né, o Martinho, como você bem colocou, e é daí mesmo, dessa região, Parelheiros, ligando o litoral sul, ou mais para Itaém, ou mais para Mongaguá, não importa. Você teria um acesso muito facilitado, que facilitaria também tirando pessoas do sistema Anchieta Imigrantes em datas pontuais. Pois é, isso traz agilidade, sem dúvida nenhuma, traz mais conforto e impacta, né, em menos acidentes, sem dúvida nenhuma, né? Porque nós temos um gargalo no complexo Anchieta Imigrantes, todo o litoral ele se aponta, né, para a subida naquele momento, não tem jeito, é volume de carro mesmo, tudo para, né? Aquele que vem da Padre Manuel da Nóbrega, aquele que vem da Cônigo Domênico Rangoni, de quem se desloca de São Vicente, de Praia Grande pela Expressa Sul, de Santos, tudo se encontra ali, né? Ou na Anchieta ou na Imigrantes, no pé da serra. E isso já está demais. Agora, justificam que o pedágio, a cobrança do pedágio, permite duplicações, permite novas vias. Está certo, mas o que se arrecada hoje, eu acredito que esteja muito no suficiente, né? E tem um compromisso também assinado nessa concessão, se eu não me engano, que ela é renovada a cada 30 anos, então essa concessão ela é calculada isso. Você aumentar postos de pedágio, estão certos os prefeitos de entrarem com liminares, suspendendo, pelo menos para revisar. Praia Grande também, a prefeita de Praia Grande também questionou sobre isso. Calquini, porque a fluidez hoje, a fluidez do sistema, quando você coloca um pedágio, você coloca mais uma barreira e essa fluidez ela é impedida, né? De alguma forma, ela é interrompida. Duas coisas precisam ser feitas, né? Medir melhor o distanciamento e a cobrança por cada... modernizar por cada faixa, por cada trecho percorrido e diminuir. Não adianta cobrar esse exagero, que é o maior pedágio, o pedágio mais caro no complexo Anchieta Imigrantes de uma vez só, mas sim fracionar, né? Isso, essa fração, e respeitando o morador, quem se desloca também, é uma forma mais inteligente. Hoje, os pedágios aí, pela Europa, pelos Estados Unidos, quem dirige por lá, quem tem a oportunidade de visitar esses países, vê que hoje não tem postos de parada, né? A cabine é tudo medido de forma aérea, segue e é por trecho, né? Então você paga por trecho, por uso. É uma forma mais inteligente. Hoje nós temos tantas tecnologias
e tantos exemplos a serem utilizados, Eduardo, e o Brasil não pode ficar atrás. Mas está muito certo, isso daí tem que ser muito bem medido, porque é o bolso do brasileiro, né? O brasileiro ele tem uma carga tributária, né, é muito grande, pelo menos 1/3 ao ano do seu rendimento ele é comprometido com tributos. Imagina mais essas taxas também, que a gente fala de pedágio, etc. Vai ficando mais apertado, né? O rendimento brasileiro vai ficando mais ajustado para menos. O consumidor vai sendo arrochado. Olha que legal aqui, né? A dona Rita de Cássia, ela disse que está na Praia Grande, está assistindo nosso programa, descobriu ouvindo a nossa programação musical e as nossas vinhetas têm feito efeito, viu, dona Virginia? Ponto a ponto. Ela disse que ouviu a chamada do programa. Mandar um abraço também, né, ao nosso Tiagão, né, o que acabou fazendo lá as nossas vinhetas, junto com o nosso querido José Carlos, o homem que mais entende de vinhetas para rádios desse país aqui. Legal. E ela é de Jundiaí. Ela disse que passou ontem o domingo no Litoral Plaza Shopping. Não conhecia pela primeira vez aí. Olha, seja bem-vinda sempre, né, Martinho? Seja bem-vinda sempre, e que bom, né? Fiquei muito satisfeito em ouvi-la. Ela fez uma reclamação aqui, mas não do shopping. Ela fez uma reclamação, segundo ela, o seu esposo acharam ali alguns buracos, né, no acesso de uma grande ponte, a ponte do Mar Pequeno. A ponte do Mar Pequeno entrando ali, realmente com a chuva, esses buracos acabam aparecendo. Então, avisar a ouvinte a Raquel, avisar a Raquel, eu faço esse caminho todos os dias para o trabalho e tem sido feito pela prefeitura ali uma fresagem agora, eles pararam metade da via e um novo asfalto, asfaltamento, exatamente para corrigir esses buracos que ela citou. Olha, dona Raquel, dona Rita de Cássia e seu esposo João Andrade, eles são de Jundiaí, e daqui eles vão para Passa Quatro. Passa Quatro é Minas Gerais, né? Eu acho que Santa sim. Rita de Passa Quatro, né? Mas parabenizando aqui. Minas, né? Já o Carlos Alberto, da Pompeia em Santos, ele mandou um abraço também, bom dia, e também da polêmica aí do Faustão. Ele pergunta o que a gente achou em relação a isso. Não vou nem comentar aqui, vou deixar para os nossos comentaristas, que eu tenho para assuntos importantes também, no que não seja, mas a gente sabe que esse caso do transplante de coração do Faustão ia suscitar muitos comentários, né? Até porque nós temos uma fila de quase 300 pessoas, é o SUS que regula, mas nós temos uma captação do Estado de São Paulo, e ontem, né, para surpresa de muitos, o Faustão foi chamado por um declínio, né, do primeiro da fila. O Faustão era o segundo em prioridade, segundo os médicos, o caso dele é grave, e Ailton e Martinho, a gente observou ali que foi feito todo um trâmite, esse coração saiu aqui da Baixada, da Santa Casa de Santos, e um trabalho em apoio da Santa Casa com o Albert Einstein, a Portuguesa Santista, que cedeu a sua área para que os 2 helicópteros pudessem pousar para fazer isso. E está uma polêmica, muita gente dizendo, porque o Faustão é famoso, é rico, pode fazer, tanta gente na fila há 2, 3 anos aqui. O Carlos Alberto cita aqui que ele sabe de um caso de pessoa que está há 3 anos e não consegue o transplante, está na fila. E ele diz que não é número 300 e pouco, não. Diz que o número é maior. Está aí uma polêmica, vamos mandar, viu, Carlos? Essa sua mensagem aqui, se você puder mandar algum documento, vamos mandar aí para as fontes. Mas como é que você entendeu isso? Muita polêmica, muita gente até sendo um pouco agressivo, né, Ailton? Eu acho que sempre quando se envolve um famoso, sempre dá essas polêmicas, né? Mas o sistema é gerenciado pelo SUS, que é um sistema público de gerenciar a fila dos transplantes. E, segundo li, né, o sistema pondera o nível de gravidade da enfermidade que a pessoa tem, o risco, a idade do paciente. Então, quer dizer, é algo dinâmico. Pode entrar alguém na fila, mas cuja gravidade seja tal que ele pule e passe para frente. E a compatibilidade também, né? A compatibilidade, exatamente. Outro fator também fundamental. Muito obrigado, Martim. Que entra também no ranqueamento, vamos dizer assim, dos pacientes, aqueles que vão para frente e os que vão para trás. Sim. Então, eu acho que a questão mais crítica, eu acho que é nós... uma campanha ampla de esclarecimento para a população para doação de órgãos. Eu acho que seria muito mais eficaz no sentido de diminuir essas filas. Porque muitas pessoas temem que, não vou doar porque autorizar minha família a doação, que hoje não precisa mais constar dos documentos. Basta a família, né, autorizar. Mas muitos temem que sejam, digamos assim, mortos por causa dos órgãos. E não é verdade. A gente sabe que dependendo da causa morta, os órgãos podem ser aproveitados, mas isso tem que ser feito com urgência. A partir da constatação do óbito, tem que ser feito com urgência, porque, segundo falam, um coração
não subsiste mais que 4 horas. 4 horas, esse é o máximo. É o máximo, quer dizer, então tem que ser um procedimento rápido. Então, acho que desburocratizar esse acesso à doação e esclarecer a população, isso aí seria muito mais eficaz. Eu acho que uma dívida que o Faustão tem aí com a população. Exato. Participar. Exato. Esses famosos. Exato. Eu acho que até o Faustão, por ter o Faustão tem esse lado aí, segundo pessoas. Eu me recordo uma vez o técnico Emerson Leão conversando, não era nem entrevista, uma conversa muito, muito bacana ali com o Emerson Leão, técnico de futebol, e ele dizia, olha, inclusive havia um treino, ele falou que tinha um jantar na casa do Faustão. Para que era o jantar? Justamente para arrecadar dinheiro para várias ações sociais. Então ele fazia aquela pizza do Faustão na casa dele para arrecadar. Então o Faustão tem esse lado solidário, como muito bem colocou Ailton, né, Martinho? Que se ele já é um atuante nessa situação, que possa ser ainda mais, quem sabe com os seus recursos, né? Possa ajudar criando campanhas, quem sabe ajudar os institutos, parabenizar todo o corpo docente aí em relação ao corpo clínico, melhor dizendo, da Santa Casa de Santos, em parceria com o Albert Einstein, porque isso tem que ser muito rápido, como muito bem destacou o Ailton, para que aconteça, né? E mostrando que a Baixada Santista está evoluída, pode evoluir muito mais, mas que isso seja um exemplo para vários setores da nossa sociedade, né, Martinho? É bom, eu vejo positivo, um assunto positivo, porque trouxe uma comoção, né? Uma pessoa de uma grande projeção pública, uma imagem, né? Um apresentador que sempre esteve em evidência por vários anos e que sofreu de um problema grave de saúde. Sim. E é óbvio que é bom discutirmos sobre isso, sabermos o quão é sério esse trabalho feito pelo sistema público de saúde. Nós temos muita... Eu estava acompanhando aqui o Ailton falar e me lembrei exatamente do sério trabalho dessas equipes de transplantes. Né? Desde o momento que o órgão ele é retirado, ele é doado, até o momento do órgão ser transplantado, né? Isso é muito importante. Nós estamos falando do coração, mas nós temos vários outros, né? Fígado, por exemplo. O fígado, que é um órgão muito difícil, né, de transplantar, mas, enfim, a gente tem tido muito êxito. E o Brasil é o segundo país no mundo em transplantes, só perde para os Estados Unidos. Tudo bem, os Estados Unidos é um outro sistema, diferente do nosso sistema público, o que torna o Brasil ainda mais em evidência, né? Porque você não tem preferências, o sistema público faz essa triagem e dentro dessa triagem ele busca o melhor. Mas é óbvio, e alguns outros países têm outras formas, né? Eu soube também, lendo algumas reportagens, eu soube que na Áustria, por exemplo, e também na França, você já nasce doador, você tem que manifestar o contrário, tá? Mas aí isso é de cada país. Nós precisamos, como o Ailton colocou, mencionar para a família, basta mencionar na família. Obviamente, se você inserir córneas, etc., no seu documento, já está pronto, já está registrado. Mas basta conhecimento de um dos familiares ou alguém próximo para que isso possa... Você tocou num aspecto, Martinho, muito importante, né, Virginia? Recentemente eu fiz um RG novo, Virginia também, nós temos RGs novos. E qual foi a minha surpresa, né? Na hora que você faz aquele, não sei se vocês recentemente têm feito documento, mas vamos lá. A pessoa que atendeu, eu olhei ali, né? Se você quer constar como doador de órgãos ali. Antigamente você dizia assim, não, eu quero constar como doador. Não se coloca mais assim. Você precisa levar um laudo médico, que as pessoas não estão avisadas e não sabem, para poder constar como doadoras. Então, até a própria atendente, ela falou, olha, isso está dificultando muito. Até pessoas que eram doadoras não são mais. Então, quer dizer, se criou ali uma dificuldade a mais, então a pessoa tem que levar um laudo médico, e é um laudo médico, assim, recente. Não pode ser algo que ela fez há 2, 3 anos. A gente sabe que a qualidade de vida pode mudar. Mas com isso, não que eu ache que seja errado, mas poderia ser mais noticiado, mais colocado, quem sabe até o próprio governo incentivasse, tem vários pontos que você pode fazer uma avaliação, você não vai gastar nada, que vai obrigar a pessoa, no fundo, a pagar, né, por uma avaliação mais bem detalhada para ser um doador. Então, algo que complicou um pouco mais. Mas é uma polêmica muito grande, a gente sabe disso. Vamos torcer que não tenhamos desdobramentos aí que sejam ruins, e principalmente a saúde do próprio Fausto Silva, né? O Fausto Silva que possa se recuperar. Está com 73 anos, né, Virginia? O Fausto Silva. E ontem o seu filho, só acho que o filho dele podia ter usado o espaço das mídias sociais para ser um pouco mais tranquilo. Ele entrou em polêmicas, né?
Acho que nesse momento ele poderia ter dito, gente, eu agradeço muito o carinho de todos, né? Mas não retrucar, revidar. Isso faz parte de uma sociedade onde nós temos uma carência muito efetiva, né, Hilton, de várias áreas do Brasil. Recentemente, um governador foi infeliz quando disse, olha, os estados do Sul e Sudeste não podem manter e ajudar Norte e Nordeste, que é um absurdo falar esse tipo de coisa. A gente tem pontos que a gente pode concordar, mas a maioria não dá. A gente não pode criar separatismos, né? A gente tem que criar justamente aglutinação, que a gente possa formar isso melhor. E vamos pegar também um exemplo, que é um dos temas do programa de hoje, às 9 horas, como está passando rápido, às 9 horas e 30 minutos, uma das questões aqui, inclusive, a gente recebeu vários indicativos aí no sábado de ouvintes nossos, né? E eu vou mandar até um abraço também para o Marco Antônio, que é de Moema. Marco Antônio, não sei se você, pela primeira vez, você escreveu lá uma carta, né? Foi um negócio bacana, eu li com cuidado, né? E aí fui pesquisar no final de semana. A gente tem até uma questão para o Ailton, que é especializado em finanças, né? Em relação aí ao déficit zero em 2024, defendido pelo Fernando Haddad. Mas antes disso, nós temos uma pergunta que é muito do métier do Martinho Polilo, né, que está ali à frente do Litoral Plaza Shopping. O Litoral Plaza Shopping tem quantos anos, o Martinho? 25 anos. 25 esse é um ano, 2023, é um ano importante para o Litoral Plaza, porque ele completa 25 anos. 25 anos acompanhando a evolução da Baixada Santista, acompanhando a evolução, vamos destacar aqui a cidade de Praia Grande, que é a cidade com a segunda população, o censo já colocou, né? Santos em primeiro, Praia Grande mostra a sua evolução e cresce de forma ordenada, e o Litoral Plaza também fazendo o seu papel, novos investimentos, mais varejo, mais serviços, um equipamento que entrega para o seu cliente frequentador conforto, segurança e comodidade num único espaço. A gente está muito satisfeito com isso. Não, isso contempla, né? Mas eu tive ali, o Marco Antônio fez uma carta, na verdade, um texto bem grande, não uma carta, mas parecia uma carta, mas não tem problema não, eu leio, fico muito satisfeito de recebê-la. E a gente estava comentando da preocupação dele, principalmente ele comentava, né, Virgínia, do centro de São Paulo completamente abandonado, com aqueles moradores de rua, várias lojas, disse que a família dele tradicionalmente teve várias lojas no centro de São Paulo, hoje não consegue mais manter a loja aberta. Eu passei na outra semana no centro de São Paulo, realmente é muito difícil demais. Ele dizia que a política também econômica, Ailton, tem trazido dificuldades. Não nesse governo, não no passado, mas nos últimos 20 anos, 25 anos, o Brasil tem colocado dificuldades. E ele até mandou uma carta separada ali, que eu ainda vou abrir para ler o conteúdo total, li por cima. E ele começou a trabalhar a sua vida, a sua formação, foi no Grupo Casas Bahia, em São Caetano do Sul. É a origem das Casas Bahia. Exato. E ele colocou ali, eu fiz aqueles... exato. Ele disse, comecei ali como um pequeno office boy, conheci o seu Samuel, conheci toda a família, tive a oportunidade de cursar 2 universidades, hoje tem a sua própria empresa, quer dizer, cresceu ali. Ele disse que viu muitas coisas que aprendeu com o seu Samuel, cresceu, e a gente colocou aqui, viu, Marcos? Marco, na verdade. Lojas fechadas, cortes, qual o tamanho da crise, né? Da dona das lojas aí, as Casas Bahia, no último balanço, havia, né, via A3, né, que é conhecida assim, a dona das Casas Bahia, Extra.com e Ponto, mostrou um prejuízo de 492 milhões no segundo trimestre. 492 milhões no segundo trimestre desse ano. E uma dívida que já está na casa dos 5,479 bilhões de reais, né? A companhia anunciou um plano de recuperação que prevê redução de até 1 bilhão em estoques neste ano, além do fechamento de pelo menos 100 unidades e demissões. Claro, você fecha a loja, você tem que demitir, mas não o fechamento da rede. E nos últimos dias, o Marco colocou uma informação, inclusive o Michel Klein, que é filho do fundador, né, o seu Samuel Klein, retornou uma parte da empresa, ele conseguiu adquirir uma parte da empresa, ele gostaria de deter, né, e rever todas as ações para poder ter isso aí, a Casas Bahia. Mas Casas Bahia, nessa situação, a gente vê a dona Luísa Trajano mostrando também que não está fácil manter as empresas de varejo, ela tem comentado, mas, por outro lado, Martinho e Ailton, nós temos um país aí, novos bilionários do próprio varejo. 17 das maiores 300 empresas do Brasil já faturam, pelo menos faturaram no ano passado, mais de 1 bilhão de reais em 2022. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, Usaflex, que é uma empresa tradicional na área calçadista, principalmente calçados femininos, né, é a sua área, e ela tem aberto lojas de mais lojas, né, criando franquias e expandindo, já com faturamento muito grande. A Pet Love,
Compras programadas de ração, planos de saúde, aumentaram os ganhos da empresa em mais de 70%, inclusive a Baixada Santista já é contemplado como unidade da Pet Love. O Mercadinho, ou os Mercadinhos São Luís, uma empresa genuinamente conhecida lá no Ceará, tem recorde de abertura de lojas e com expansão prevista para quase todos os estados brasileiros, inclusive para dentro de shopping centers. A Track and Field aposta na expansão por meio de franquias, com novo layout de lojas e espaço, inclusive, para contemplar cafeterias, que pode ser usado, inclusive, para modelos dentro de shopping centers. Essas empresas já faturam muito, né? Vem gerando receita e vem movimentando o mercado. Martinho, se a gente tem um pessimismo de um lado, a gente conversa, por exemplo, com muitos economistas, vou citar um professor universitário economista, o Denis Castro, ele diz, olha, as empresas de varejo, elas são concebidas, muitas vezes, não com uma perspectiva de durarem 100 anos, e sim, 30, 40, 50, e às vezes se renovam. Nós tivemos recentemente a Ricardo Eletro, que havia sido considerada uma massa falida, recuperando seus ativos. E a Ricardo Eletro, em breve, será uma novidade de novo no mercado, né? O seu dono lá, o Ricardo, que leva o seu nome lá, conseguiu recuperar. Mas, Martinho, a gente percebe que lojas tradicionais como a Casas Bahia, todo mundo tinha o seu carnezinho da Casas Bahia, né? E eu me recordo, eu trabalhei numa emissora de rádio em São Paulo, onde o chefe da equipe era amigo do seu Samuel. E ele dizia que o seu Samuel dizia assim, ó, quando a pessoa entrar na loja e é devedora, trate melhor do que a que entra a primeira vez para comprar. Ajuste lá um jeito dela pagar. Se ela paga em 10, faça em 25 vezes. Se ela precisar de um fogão, uma geladeira, divida isso, diminua. E vendia. E a Casa Bahia se tornou uma potência que é. Sim. Claro que os tempos são outros, mudaram. Agora, Martinho, você que lida, a gente também não pode ficar pregoando uma catástrofe, uma tragédia. Isso faz parte, é inerente do mercado, é inerente das dificuldades que o mercado tem apresentado, mas, por outro lado, estão espolcando novos shoppings, novas redes, novas lojas, trazendo um novo otimismo e, principalmente, uma nova metodologia de empreendedorismo e de administração. Primeiro, eu gostaria de te elogiar pela aula que você deu aí, narrando o dinamismo do varejo, um tema que eu gosto muito. A gente lê para aprender. É isso aí, eu gosto muito. São temas... Primeiro, pela minha formação em economia, né? Gosto de estatística, gosto de número, dos acompanhamentos, dos reflexos e das consequências disso, né? E do trabalho de recuperação. Gosto também do varejo, que é onde tem a minha experiência. Estar à frente de um shopping como o Litoral Plaza, que é um shopping de grande proporção, amplo, com 330 operações, país, né? As maiores operações, muito bem ancorado, e você falou de lojas âncoras, para quem nos acompanha aqui, lojas âncoras são lojas maiores, né? São essas marcas como a Casas Bahia, que foi colocada pelo Eduardo, como Magazine Luiza, mais conhecido como Magalu, né? Entre outras. Você não citou, mas nós temos o caso das lojas americanas, um forte varejista, uma loja de descontos muito bem posicionada, muito bem presente pelo Brasil, por todo o território nacional. Nós temos outros também, posso colocar, lojas Marisa, você tinha mencionado sobre Polishop. O varejo, eu volto a dizer, ele é dinâmico, né? Alguns perdem espaço, diminuem, dão passos atrás para se manter, se reestruturam, outros avançam, porque ele dá oportunidade. E outros que estão mais bem posicionados, mais bem estruturados e numa crescente que entendem, esses outros, eles entendem o cliente, né? O comportamento do cliente, Ailton. Sim. O cliente, ele mudou. O cliente tem novos hábitos e costumes. O cliente, ele quer cada vez mais a relação custo-benefício e acrescenta mais um ingrediente, qualidade. Exato. Você estava falando agora, você citou a Usaflex. A Usaflex, ela oferece o quê para o seu cliente? Conforto. O cliente Usaflex, né, ele quer conforto para os seus pés. Ele quer um produto que nem sempre a anatomia do pé encaixa num produto de prateleira. Então, é isso. Então, o que a Usaflex fez? Como você falou também da Track Field, com cafés dentro das lojas, com um produto de mais tecnologia. O cliente quer essa relação, ele quer um produto que o atenda no momento do seu conforto, no momento de lazer, ou nessa avaliação, custo-benefício, qualidade. Você usa muito bem, eu concordo demais em gênero e grau. Toda aquisição de qualquer produto na sua vida é uma experiência. É uma experiência. Se a experiência for boa, ela marca de lado positivo, você volta a ela. Se ela for traumática, não for satisfatória,
você já não volta. A experiência boa, você repete, repete, repete. Você me serviu um café. Você vê, já tomamos 2 cafés, porque o café é bom. O café do ponto a ponto aqui é gostoso. Então, essa experiência ela é boa. Quando eu tenho uma experiência boa... E o Ailton, que está do meu lado, repetiu também. Né? Esse café saboroso que você tem. Então, é isso. Quando você promove um bem-estar para o cliente frequentador, ele tende a voltar. O que a nossa preocupação, quando o cliente entra no Litoral Plaza, ele tem que ter a melhor experiência desde o momento que ele entra com o seu veículo. Se ele for com o veículo... O que você espera a partir do instante que você passa da cancela para entrar no ponto comercial? É segurança, limpeza, tranquilidade para estacionar o carro. Se tá, bom atendimento. Não, exato. Se está chovendo, climatização, tem pessoas que demonizam a chuva. Eu falo assim, se você fizer o Litoral Plaza no dia do chuva, não tem problema, você escolhe lugar em área coberta. Essa é a nossa parte. Oferecer para o cliente conforto, comodidade e segurança. É a área comum nós estamos falando. Nós estamos falando de estacionamento, de corredores, de banheiros. Nós estamos falando de uma praça de alimentação. Aí tem a outra parte, que é uma parte importantíssima, são os lojistas. Então, as lojas têm que estar bem abastecidas, as lojas têm que estar financeiramente muito bem robustas. O que nós tivemos? Agora, voltando. Então, quando essa combinação acontece, você tem um varejo muito bem impulsionado. Eu levo isso para as lojas de rua também. As ruas, nós temos lojas tradicionais, como essas que nós citamos, as Casas Bahia e entre outras também, Loja 100, que estão muito bem posicionadas na rua e atendem da melhor forma os seus clientes. É o que o cliente espera, uma loja abastecida. Quando não, alguma coisa está acontecendo aí. E é importante colocar que o varejo, ele, mais uma vez eu digo, ele se reestrutura. Então, algumas operações começam, eu posso citar Americanas, posso citar a Marisa, como você colocou também, Magazine Luiza e Casas Bahia, vive um momento de reestruturação. Por quê? Quando nós temos históricos de impactos, quando tem impacto na economia, nós temos o reflexo ali na frente. Exato. Quando tem impacto nas políticas, na nossa política, nós temos o reflexo de uma crise mais ali na frente. Nós tivemos recentemente uma crise na saúde, nós tivemos um impacto da saúde. Nós tivemos 2 anos aí sérios de pandemia, né? E hoje nós sentimos o reflexo dela. O sistema financeiro que abastece muito, que mantém o varejo, entre outras frentes, a indústria, a construção civil, ele está mais restrito, Eduardo. E essa restrição faz com que o seu volume de caixa, o seu fluxo de caixa, em algum momento, seja diminuído. Então, se você está numa ciranda financeira, essa ciranda financeira, que é a soma do seu parceiro, uma instituição bancária, vai te bancando. A instituição bancária banca, e quer o retorno. Só que com a taxa do jeito que está também, né, para uma segurança, uma margem de segurança da economia, eu não estou discutindo se a taxa está alta ou não, tá? Mas ela está num patamar elevado. Exato. E faz sentido para estar nisso, que é para conter a inflação, porque... Nós podemos ter um meio... Um termo, um meio termo. Um meio termo. Então, a tendência da curva dessa taxa Selic, ela é diminuir, porque a gente está com uma inflação mais controlada. Porque nós temos aí, né? Vou brincar. Eu vou brincar com a Ailton aí nessa hora, e nós também, né? A gente teme pela mordida do leão, né? Mas pior do que o leão é o dragão da inflação. Porque a inflação, ela tira do seu bolso. Veja o exemplo a não ser seguido da Argentina. E quando ela tira do seu bolso, aí eu vou entrar, o ouvinte vai acompanhar meu raciocínio. Desculpa, às vezes eu me perco um pouquinho, mas volto no raciocínio. O dragão, ele tira o dinheiro do bolso e ele diminui o dinheiro que foi a compra, o pagamento da compra que foi adquirida. Essas lojas que concederam crédito, vou colocar o nome Casas Bahia, por exemplo, vou só citar, ela precisa receber. E quando o cliente não tem dinheiro, não paga, o que gera? Inadimplência. A inadimplência é dinheiro que não entra. O dinheiro que não entra não honra o fornecedor, não honra os funcionários. E aí a engrenagem não funciona. Então eu volto a falar, o dragão da inflação, ele tem que ser controlado. Quanto mais quietinho, mais adormecido ele tiver para uma nação, melhor. Veja os americanos. Os americanos, eles estão perdidos, porque eles nunca viveram inflações nesses patamares.
Eu digo recentemente, né? Sim. É recentemente que eu digo histórico de mais de 50 anos, Exato. 60 anos pelo menos, né? Eles não sabiam o que era isso. E agora eles estão muito preocupados, porque eles começam a ver os preços se mexer, Exato. no geral, né? Para maior. Sim. Então o poder de bolso diminui. Então tá aí, só colocar um exemplo de uma outra nação. Vamos comentar aí, só mandando alguns abraços aqui. Um abraço especial vai direto lá para a Europa, né? Para a área mais antiga, né? A área antiga. O nosso querido doutor Leal, que está lá na Itália, né? Mandou aquele abraço para a gente aqui. Obrigado pelo carinho. A esposa foram viajar. O velho mundo. O velho mundo, o velho continente, né? Velho continente. Um abraço para eles lá num congresso. Manda um abraço para o sempre comandante da Polícia Militar, Marcelo Afonso Prado, está devendo uma visita aqui. Inclusive, até eu comentei outro dia, numa participação do doutor Leal conosco aqui, falou, esse rapaz está fazendo um trabalho maravilhoso ali no Morro Santa Teresa, hein? Sempre quando o Marcelo põe a mão no trabalho, as coisas caminham bem pelo seu profissionalismo. Eu mando um abraço também para o Marcelo Prado, meu padrinho também de casamento. Olha aí, ó. Aí, né, o Marcelo, que é uma figura das mais preparadas para falar de segurança pública, está devendo uma visita aqui, viu? Está devendo uma visita para a gente aqui. Manda um abraço também para o nosso querido Thiago Rodrigues, né? Tiagão que está aí na tela. Ele logo cedo mandou um abraço, ele que voltou do Paraná, voltou de Curitiba com a esposa, né? E um abraço especial ao Martinho Polido, ele mandou, e um abraço especial ao Ailton. Obrigado. Muito pelo obrigado, carinho. um abração para ele. Meu querido Tiagão, né, que está lá. Agora, Ailton, em cima do que disse o Polilo, a gente percebe, por exemplo, o Fernando Haddad disse, déficit zero em 2024, defendido por todos, né, pelos segmentos financeiros, pode enfrentar um ceticismo, né? E aí ele cita, porque a gente tem que ter um ajuste da reforma tributária, temos que ter um ajuste de contas públicas, temos que entender o que o Martinho falou com muita precisão, não podemos abrir a guarda, porque a inflação volta, e aí o Campos Neto diz o seguinte, se a inflação volta, a taxa Selic volta a subir, e não volta a descer. Há um otimismo nesse momento que haja uma recuperação. A Luísa Trajano, a CEO da Magalu, que é uma mulher muito articulada, ela declarou, eu não quero fazer apologia, né, para apenas citar. E o Martinho foi muito feliz, porque às vezes as pessoas não entendem e falam assim, tá vendo? Essa mulher aí ganha dinheiro, tá vendo? Casa Bahia, e não funciona assim. Vamos lá, gente. Se não existisse lojas de varejo como Casa Bahia, Ponto, Americanas, não importa a marca. Ou seja, eu falo todas que eu acho que a gente tem que apregoar para crescer. Você pode ficar tem lugar, não fala nome, problema deles, eu falo. E é o seguinte, elas vendem para receber em 30, 60, Sim. 90, mas elas têm que pagar isso para os fornecedores. E muitas vezes, como muito bem colocou o Martinho, essas pessoas elas acabam ficando na inadimplência. E o que acontece com as redes? Elas não podem, elas têm que pagar os fornecedores, Sim. pagar os fabricantes. E aí, quando a gente fala em reforma tributária, a carga de impostos, a gente fala nessa dificuldade, o Ailton, é bom que o governo, né, aqueles que estão... Ontem, né, eu vou falar o nome dele, de repente vai chover pra caramba, mas o João Dória Júnior deu uma declaração elogiando o Fernando Haddad, mas de forma assim, velada. Efusiva. Né? Tá até caindo, tá vendo? Já começou, tá até caindo aqui, ó. Tá vendo? Segura aí. Ele tá falando de você agora. Não, e assim, para quem acusou demais, né, o atual presidente, né, com palavras assim, fortes, que era o João Dória, mas esse elogio tem um sentido, porque ao que eu conheço, o João Dória Júnior não rasga a nota nem de R$2, muito menos de 100, né? E está elogiando. E ele acredita que esse caminho da reforma tributária é necessário para alavancar a economia nacional, para alavancar os negócios, pequenos, médios e gigantes. Qual é a tua visão, Ailton, nesse sentido? E a gente fala, por exemplo, novas empresas estão surgindo, muitas empresas conceituadas estão crescendo. Eu vejo alguns jovens que estão aí abrindo pequenos negócios, daqui a pouco já estão com 30, 40 lojas. Isso é um bom sinal também. Com certeza. Eu não tenho, lógico, conhecimento do varejo que o Martinho tem, não vou falar com a mesma propriedade. Não seja por isso, já está convidado pelo Martinho a fazer uma visita e aprender bastante como funciona. Muito obrigado. Vai ser uma honra. Uma honra, muito maior a minha. Muito obrigado. E o café lá também é bom, viu? Opa, excelente então. então. De tomar um café lá. Com certeza. Praia Grande a gente chega lá rapidinho, vamos lá. O convite do café, só para complementar aí os ouvintes, despertar um desejo aí nos ouvintes, ele é acompanhado ou de um pão de queijo, ou de um cookie, ou de um panetone prensado. Mas é muita mordomia. Aí, ou de um chocolate. Às 9h50 é maldade. Maldade, isso daí. O pessoal que está dando fome no pessoal já. Vai ter protestos aí dos internautas. Bom, voltando à questão. Primeiro do déficit público, né? A meta de zerar o déficit público ela é muito ambiciosa, principalmente do ponto de partida.
qual vai ser o tamanho do déficit, digamos assim, do rombo, vamos falar o português claro, do ano de 2023. Então, nós vamos estar saindo não de 0,5% negativo, vamos estar saindo de 0,87%, quase 1% negativo. Então, vai exigir um esforço imenso no governo, e a gente sabe que todo o esforço que o governo faz de cortar despesa também demanda o quê? Um esforço político, que passa pelo Congresso. Então, eu acho que se o governo chegar com um déficit de 0,3%, 0,4% ano que vem, já vai ser algo positivo, já vai ser uma coisa, sinal que foi feito um esforço. E em relação ao que a Luísa Trajano disse, os juros muito altos, tivemos a primeira queda, mesmo assim ela diz ainda que ainda está muito alto. E ela diz, eu até acho muito prudente o que ela diz, não está apenas alto para nós que somos do varejo, mas está muito alto para quem consome, que é o trabalhador. Para todos está muito alto. Mas a questão é, a queda dos juros para um nível civilizado, ela demanda outras medidas, uma reforma do sistema financeiro. O sistema financeiro brasileiro é muito concentrado. Eu vou, toda vez que eu vier aqui no programa, eu vou repetir isso. Mas é um dado, 81% do crédito no Brasil se concentra em cinco bancos. Então, é uma questão que o mercado brasileiro de crédito é distorcido. E isso afeta o quê? O varejo. Porque o varejo, ninguém monta uma empresa para viver exclusivamente do seu capital. Ela toma uma parte do capital de terceiros. Esse capital de terceiros, o que é? Sistema financeiro. O sistema financeiro ele funciona como o sistema sanguíneo nosso. A gente precisa do sangue para quê? Para manter os órgãos vivos, os tecidos vivos. Então, a gente, na economia, chama isso de liquidez. E o coração do negócio precisa pulsar, né? Para bombear esse sangue. Mas esse sangue precisa fluir. Exato. E quando nós temos áreas do nosso corpo que o sangue não está fluindo, o que acontece? Elas morrem. Exato. Então, isso acontece com a economia também. Só que a economia, o sangue da economia, o que é? O dinheiro. É o crédito. O crédito tem que fluir. Só que quando você tem 81% desse crédito represado em 5%, então é como se o nosso coração, digamos assim, o sistema financeiro falasse, olha, vou bombear para lá, mas isso aqui, peraí. Então essa parte que não recebe tanto sangue... Tomar empréstimo hoje é muito caro. Então, mas por quê? Porque muito do varejo, ele vive numa coisa chamada alavancagem. Exato. Então, ou alavancagem em cima dos ativos fixos, ou então do dinheiro que toma emprestado. Sim. Se os juros começam a subir, o que acontece? Essa capacidade de se apoiar no dinheiro tomado de terceiros cai. Sim. Porque, olha, espera um pouquinho só. Eu vou ter uma margem de lucro de 10%. Vamos supor assim, chutando, arbitrado. Só que eu tenho que pagar o que ele prestou. Se eu tenho que pagar, hoje eu pago 5% desses 10%, se eu tirar metade para pagar o banco, é uma coisa. Daqui a pouco, se o juro sobe, eu tenho que deixar 88% dos 10% que eu ganhei. Quer dizer, 80% do que eu... E vai assim, chega uma hora que até os juros está mais alto, está maior do que aquilo que a pessoa tirou de rentabilidade. Ela perdeu a capacidade de alavancar, a capacidade de gerar dinheiro em cima daquilo que ela tomou emprestado. Então, é o que gera a falência de muitas dessas lojas. E muitas não têm mais o capital de giro, elas têm que buscar no mercado. Mercado. E outra coisa que fica mais caro. E outra coisa que é própria da nossa época, sempre foi, mas agora, numa intensidade muito maior, é a informação. Tão importante quanto o crédito, é a informação. Exato. Porque gera isso que o Martinho está falando. As empresas se adequarem às novas realidades de mercado que surgiram com a pandemia, a mudança geracional. Nós somos uma geração agora uma geração digital, que compra, que acessa, que descobre que tem loja lá no shopping. O próprio governo, né, Ailton? Tudo, no celular. No smartphone. Martinho, o próprio governo tem que ter uma sensibilidade de aumentar. Eu vou ao último intervalo, porque nosso tempo voa, mas o governo tem que entender que ele tem que ajudar as empresas a ter uma competitividade não somente no mercado interno, mas como também no mercado internacional. Isso é fundamental. Nós não temos isso hoje, né, num tamanho devido. Eu falo isso daí é crítico, por quê? Porque isso também impactou no varejo. Exato. Porque antes, muitos dos consumidores que eram consumidores das lojas físicas, com a pandemia, começaram a adotar o hábito do e-commerce. Se nós formos ver, muitas empresas que surgiram... Tivemos um crescimento de mais de 50%. É do e-commerce, é uma coisa extraordinária. Acho que talvez no mundo seja uma das maiores taxas. Sim. Só que isso daí o quê? Forçou o varejista do físico a rever seus conceitos. A tratar, digamos, aquela informação
que o consumidor está lhe passando, o cliente está lhe passando com mais carinho. E isso eu gosto de falar muito. Eu fico empolgado porque vocês falaram. Eu gostei muito aqui e fiquei empolgado quando fala do sistema financeiro. O Ailton tem toda a razão. O sistema financeiro brasileiro ele precisa ser revisto. Sim. E você emendou com uma coisa muito importante também, Eduardo, que é atrair investidores externos. Quando a gente tem uma política tributária mais bem definida e mais simplificada possível, o mercado internacional ele reage positivamente. Sim. Ele sabe a carga. Por exemplo, você vai para fora, você vai comprar um produto, o preço do produto está lá na prateleira 10. Aí você tem 10, você vai pagar 10. Só que aí você acresce o quê? O tributo. Ele vem depois. Não é isso? Então você sabe que 5, 6, 12%, naquela margem ali, ele vai se acrescido dos 10. Aí o brasileiro fala, mas peraí, está 10 ali, e eu paguei 11? Sim, porque tem a taxa. Aqui, o contrário, quem vem de fora fala assim, daquele produto está 10, mas é 10 e o imposto, não, já está embutido. Então, eu quero saber o que está embutido. Exato. Então, quanto custa o produto? Fica confuso. Sim, e quem é de fora tem um entendimento diferente. Sim. Por isso que nós precisamos da reforma tributária. O sistema financeiro, como você bem colocou, é importantíssimo. A gente fala muito, mas precisa ser revisto. É lógico, a gente tem lobbies desses cinco grandes instituições que vão comprando os menores, sim, que vão adquirindo as menores, etc. Instituições financeiras vão ampliando o seu leque de atuação junto ao cliente, né? Isso daí precisa ser revisto também. E você tocou assim rapidamente, numa reforma administrativa, pelo que eu senti. A reforma administrativa também é necessária, né? Para todo. Então, se a gente tem um Estado aí que a gente precisa controlar, nós precisamos arrecadar mais impostos ou controlar impostos de alguma forma, o Estado maior precisa rever também, para a conta fechar minimamente, né? E não inflar. Senão é um erro. Você faz uma reforma aqui, mas deixa de fazer uma reforma administrativa ali, ele vai impactar negativamente. Você nunca vai conseguir controlar os gastos. Deixa eu ir para o nosso último intervalo, Virginia, rapidinho aqui, passando um abraço para o doutor Luiz Henrique Guimarães Franco, médico veterinário, Marcelo Rocha, CEO especialista em finanças lá da M. Rocha Contabilidade, Donizete Teixeira, diretor lá da Associação Comercial de São Vicente, no centro de São Vicente, a Regina Castro, da Enseada do Guarujá. Ela sempre parabeniza o programa, tem elogiado muito a programação da rádio também, tem novidades, hein? Tem muito mais que vai vir por aí, né? A doutora Keiko, que ontem fez matéria, inclusive, veio do Jornal da Tribuna, beijo para ela, está sempre com a gente, né? Ela que tem uma importância muito grande, a doutora Keiko em breve vai estar conosco aqui também, né? Manda um abraço também ao doutor Felipe Sacab, né? Está sempre também na audiência conosco aqui do programa. Manda um abraço para o Michael Pereira, engenheiro da Carrier norte-americana, um brasileiro aí com tanta responsabilidade, ao Cacaio da Tudes, lá, comerciante do centro de São Vicente, ao que do Zé Luiz da Tintas de Tintas, ao Ronaldo Brilho Negro lá no Guarujá, também sempre com a gente acompanhando. Também mandar um abraço especial ao Reginaldo e ao Márcio, viu, Virgínia? Lembra-se dos dois lá, proprietários do Hotel Geneve em Campos Jordão. Estão lá trabalhando muito, e com esse frio, meu amigo, eles estão adorando, né? Mandar um abraço também ao Ronaldo Hammer, Martelinho de Ouro, ao Ayrton Moraes. Ô, Ayrton, tá triste o Ayrton, hein? O Porto de Itajaí está parado por um erro. Vale um programa aqui sobre isso. Só para rapidamente resumir aqui, o Ayrton tem mandado perguntas, né? Ou melhor, considerações para perguntas. As pessoas não estão entendendo. O Porto de Itajaí está parado porque o governo federal ainda não abriu uma nova licitação. O contrato que estava lá, a empresa não agiu direito, parou, e com isso o Porto está parado. As empresas que estavam usando lá deixaram de utilizar o Porto de Itajaí, e a cidade de Itajaí, a região, está perdendo emprego, trabalho, dinheiro. Então, que se reflita isso muito rapidamente também, né? A Maria Lúcia Dantas, ela é artista plástica de Blumenau, Santa Catarina. Um abraço a ela, né? Mandar um abraço também para o seu irmão, né, Virgínia? O Delmar, que está lá em Guaporé, na Serra Gaúcha, lá. Lugarzinho que deve estar um calor maravilhoso. De manhã estava 2 graus a menos. Muito bom, né? Mandar um abraço também para o Nível Pérez, ele que foi presidente da Associação Nacional dos Despachantes Andanas, da Pô da Praia, e também a Marisa Ortiz, que é do Embaré. A gente volta rapidinho com a parte final do programa aqui, estamos já com o tempo estourado. Opa, eu só queria depois que... Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação
A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Laudo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 32238383. 32238383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Já estamos de volta às 10h04, né? O programa está caminhando aí para o seu final, mas eu interrompia no final, após a fala do Martinho Polilo, superintendente do Litoral Plaza Shopping de Praia Grande. Daqui a pouco está arrumando para lá, tem muito trabalho pela frente, né? Semana começando, última semana do mês de agosto. Isso. Daqui a pouco já estaremos entrando em setembro. Mês de setembro, né? O mês aí que vamos levar em consideração o mês da independência, 7 de setembro. Uma data importante para o Brasil. Agora, você queria acrescentar algo, né? O comentário que o Martinho fez é super assim, importante, e a gente também, esclarecendo da minha fala, realmente ficou vago em termos de reforma administrativa. O problema é que o Brasil precisa fazer uma reforma patrimonial, porque só a União tem 1 trilhão de reais em imóveis parados, abandonados, sem utilização. Imóveis que, se forem prédios, eles vão decair, né?
vamos ter problema da depreciação, desculpe, não é decair, depreciação. Então, quer dizer, isso aí são bilhões por ano de despesa para a União de imóveis que estão abandonados, parados. Ou terrenos também, que se não sofrem depreciação, tem o problema de estarem ali sujeitos a invasões e poderiam dar uma contribuição até para a questão urbana e rural no Brasil. Muito bom. Uma reforma agrária, sei lá o que for, ou urbana, para aproveitar esses bens aí da União que estão inativos. A reforma tributária, para mim, a reforma administrativa, ela contempla, primeiro, uma reforma patrimonial, para dar jeito a esses bens da União que sem uso, que só consomem recursos. 2, uma revisão geral também das funções do Estado. O que nós fazemos hoje, o que nós exigimos hoje da população, que envolve toda essa parafernália burocrática, coisas que são inúteis, coisas que já são ultrapassadas, que a informática, a digitalização, o mundo digital já eliminou. Pois não. A outra coisa também, número de níveis hierárquicos dentro do serviço público, que é uma loucura. Eu acho que quando o pessoal brinca com aquelas memes, a NASA deveria estudar o Brasil, eu acho que a NASA desiste quando... a remuneração do servidor público no Brasil é a coisa mais complexa que existe. Porque, se por um lado o pessoal fala, o servidor ele ganha muito, não, ele não ganha muito, é uma pequena parcela que ganha um salário, digamos assim, em nível de executivos graduados da iniciativa privada. O problema é que a composição, a estrutura dessa remuneração é complexa. Porque envolve várias gratificações, anuênios e tudo, que muitos não levam essas gratificações quando se aposentam. E dependem delas, ao longo da carreira, para ter uma remuneração razoável. Ter uma remuneração, não estou falando que é milionário, uma remuneração razoável de R$5.000, de R$6.000 até. E depende de quando ele se aposenta, a remuneração dele cai para 2, para 3. Ele não vai se aposentar com... É uma boa ideia. Você voltar na sua viagem, a gente pode fazer um programa sobre isso. Só vou acrescentar outra coisa, como as coisas são... são vozes comunicantes. A partir do momento que essas leis que definem essas gratificações, elas não sejam bem desenhadas, elas acabam gerando outra coisa, uma série de ações que vão criar o quê? Uma litigiosidade no judiciário, que é outra sobrecarga. E a nossa Previdência está entrando num momento difícil, até porque a população brasileira está envelhecendo, mais pessoas estão solicitando aposentadoria. Isso que você colocou é muito prudente, as pessoas não conseguem depois manter o mesmo nível que tinham no momento que estavam ali na sua atividade profissional. Vai criando buraco, isso percebe-se que em outros países do mundo já gerou problema, uns resolveram de uma forma, outros de outra, e o Brasil não tem uma fórmula, né? Não tem, mas veja bem, nós temos um fundo de garantia. O trabalhador, da iniciativa privada, quanto que o Brasil arrecada? A alegação é que a gente não consegue criar um caixa para isso. Não. O fundo de garantia, ele serve para quê? Para financiar obras de baixo de retorno financeiro. Mas elas não servem para remunerar o trabalhador. Não. Então, o que poderia servir para dar apoio, para apoiar o trabalhador na sua inatividade, na sua aposentadoria, que seria o fundo de garantia, que é uma montanha de dinheiro, são trilhões que estão lá na Caixa Econômica, que a Caixa Econômica administra, e o BNDES também, né, que utiliza para lastrear os empréstimos do BNDES, mas que acaba não servindo para o trabalhador da iniciativa privada. Poderiam. Então, a reforma administrativa do Brasil, eu tenho dois vieses. É a estrutura do serviço público, que também em Brasília e nas capitais, você vai ter uma série de cargos de chefia, que muitos deles que estão lá só para contemplar, digamos, os amigos do rei. Quer dizer, que isso aí também, por isso que é aquela ideia do downsize, diminuir a quantidade de níveis hierárquicos. Que também é uma questão que pode estar envolvida, por exemplo, na questão de Itajaí. Porque você tem uma nova licitação lá, fazer um trabalho, mas só que isso aí tem que passar por A, por B, por C, por D, aqueles caminhos, digamos assim, incontornáveis lá, que a burocracia... É um assunto bastante... E outra, a gente tem aqui até demanda da questão de comissionados, mas a gente não vai ter tempo, mas eu tenho uma pergunta aqui muito interessante, está aí o ponto de vista, eu li isso aí ano passado, né? E é o Renato de Ângeles, é de Vinhedo. Olha, Vinhedo, se não me falha a memória, é a região ali de Campinas, né? Isso, uma região muito Valinhos, bonita. Vinhedo. Isso, ele faz uma colocação bastante inteligente. Ele diz que atua no mercado, né?
E eu gostaria de saber, primeiro parabenizar pelo programa, né? Primeira vez que está assistindo o programa, olha aí, mais um, né? A gente tem observado sempre o primeiro e que você esteja sempre conosco aqui. Ele faz a seguinte afirmação: estive recentemente em viagens a 2 lugares, ainda, tanto na Europa como nos Estados Unidos, dos últimos 12 meses, e gostaria de saber de vocês, Martinho. passar para o Mortinho e para o Ailton, né? Mas é o seguinte, em relação aos grandes shopping centers, na visão do senhor Martinho, qual é o futuro dos shoppings no Brasil? Pois percebi, tanto na Europa, mais propriamente em Portugal, como nos Estados Unidos, alguns shoppings fechados, alguns shoppings parados, alguns shoppings não mais operacionalizados e simplesmente deixados de lado. Não sei se são problemas locais, econômicos das regiões e das cidades. No Brasil ainda não temos essa visão. E sim, temos sim alguns shopping centers sendo o quê? Sendo negociados e comprados por outros grupos, mas pertencendo a redes de shoppings. Talvez isso no Brasil não seja um fenômeno, porque me parece que os shoppings tendem a crescer e tendem a se notabilizar como pontos de compra daqui para frente. Mas o que estaria acontecendo com o modelo shopping center, por exemplo, Estados Unidos, você vai a Los Angeles, tem shopping parado, fechado, você vai a outros locais, como na Europa, Portugal, também estive na Grécia e vi um shopping fechado. O que estaria acontecendo? Qual o modelo, Martinho, que poderia ser adotado, né, segundo ele, para que isso não possa acontecer futuramente no Brasil? O nome, por favor? É o Renato de Ângeles de Vinhedo. Renato, é importante o que você colocou, o cenário que você colocou do segmento de shopping centers e as referências no mercado europeu, né, na comunidade europeia, e também, principalmente, nos Estados Unidos e Canadá, que tem um mercado à parte de shopping centers. Comparado ao Brasil também, a gente vai falar um pouquinho. Primeiro, eu gostaria de elogiar a sua região, Vinhedo. Eu estive por aí e gostei muito da estrutura do aeroporto, que eu não conhecia até então, de Viracopos. Eu segui de Viracopos. É muito. Olha, tudo funciona muito bem, uma organização. Lá não tem túnel, que nem o nosso. Não tem túnel. Olha, a região de Campinas tem a solução aqui para a Baixada Santista. É exemplar. Como funciona, como funcionou bem, como eles. O processo, toda a operação funcionou muito bem em Viracopos. Parabéns aí pela região. Mas falando do segmento, nós nós fazemos visitas técnicas e referências também para os Estados Unidos, para o Canadá e também para a Europa, para entender como é que está o segmento. O mercado, ele precisa entender o mercado digital. O mercado digital, ele traz uma facilidade através do smartphone, através do seu notebook, através do seu computador, ele traz essa comodidade de você fazer compras. E shopping centers, ele está ligado a compras, né? Mas o modelo de shopping center, Renato, mudou muito. Antigamente, vamos colocar 30 anos atrás, eu estou colocando 30 anos mais ou menos, nós tínhamos um shopping center que era um agrupamento de lojas, uma boa praça de alimentação com cardápio variado e um cinema, pronto, com bom estacionamento. Os shoppings que continuaram nesse formato, eles tiveram dificuldades e ficaram para trás e fecharam suas portas. Por quê? Nós estávamos falando aqui no começo do programa sobre experiência, né? Quando você tem uma experiência bem sucedida, você volta, você torna a voltar. E o que são experiências? Experiências presenciais. Então, quanto mais tiver, mais experiências um shopping promover, melhor. Então, as suas ações de exposição, imersão, projeção mapeada, que o shopping pode promover, gastronomia, bons restaurantes, Ailton, marcas que não estão presentes na região, por exemplo, e que encaixariam muito bem, porque o morador aqui da Baixada Santista, estou falando da nossa região aqui, tá, Renato, um pouquinho, vai a São Paulo ou vai a outra região por conta de algumas marcas, entretenimento, lazer, experiências melhores dentro das salas de cinema, com sensações, né? Com mais sensações, um espaço também de parque, de área aberta, promovendo alguns shows, né, no final do dia, um palco musical para uma música sunset. Isso tudo vai despertar no cliente, nas pessoas, o desejo de ir, o desejo de estar. Somado a tudo isso, você tem os shoppings promovem fluxo de pessoas que também consumirão.
Serviços públicos, serviços da área da saúde, serviços na área de ensino, na área automotiva, tudo isso agrega. Hoje, o Litoral Plaza, talvez você conheça, e se não tem conhecimento, ele abrange tudo isso. Nós temos serviços na área da saúde, muito bem servido para o cliente frequentador. Nós temos serviços documentais. Aí em Campinas, o Campinas Shopping possui um poupa-tempo. Aqui, na Baixada Santista, o Litoral Plaza possui também um poupa-tempo. Então, tudo isso agrega e atrai o fluxo, né? Uma coisa importante também, eu estive lá e vi que o comércio eletrônico, né, o comércio digital, as operadoras, a Amazon, por exemplo, Renato, talvez você tenha conhecimento, tem a Amazon Books. São lojas com pelo menos 200 itens mais comercializados no comércio online pela Amazon, que o cliente Amazon pode entrar, na loja física, no shopping, e ter a sua experiência com o produto, fazer uma demonstração do produto e adquirir o produto. E ali também ele pode fazer a compra e retirar o produto naquele local. O que eu quero dizer com isso? O comércio digital, tem um termo agora chamado phygital, é o físico e o digital, né, juntos, porque era aquela coisa de antigamente, Eduardo, que nós tínhamos o telemarketing que ajudava a venda direta, que ajudava a venda física. Então é mais uma relação, no meu entendimento, e é o que tem acontecido com as lojas, é mais uma relação da marca com o cliente, o comércio online. Então tende a agregar, né? Mas sem dúvida nenhuma, os shoppings, como você falou, nós estivemos na região de Los Angeles, tem bons equipamentos, os bons shoppings permanecem e têm promovido experiências. Talvez você tenha passado pelo The Groove, que tem o Farmers Market, é uma feira dentro de um shopping, colado ao shopping. O Americanet Brand, que é um shopping também que promove, tem um parque lindo, que tem uma fonte. Essa fonte, ela recebe músicas ao longo do dia, e essa fonte, ela tem o ritmo da música, já é um espetáculo por si só, cercado por um verde. As pessoas estão lá fazendo piquenique, estão lá lendo, fazendo sua leitura, rede social e tal. Só que à noite, Eduardo, tem mais um elemento. Recebe iluminação. Então é música, movimento da água e iluminação. Olha, isso provoca. Tá aqui um gancho para mim puxar a Ana Paula, não sei se é sua parente, Ana Paula Ribeiro. Não. Ela é do Embaré. Ela está dizendo o seguinte: Eduardo, pergunte ao senhor Martinho Paulino. O senhor não, pergunta ao Martinho. Você vai envelhecer o Martinho aqui, né? Qual será a decoração de Natal desse? Eu não ia perguntar tão cedo, porque isso está em agosto ainda, né? Mas eles devem estar planejando já. Já pensou no passado. Então, já que a Ana Paula está sendo tão gentil e está dizendo que ela parabeniza o programa e diz: shopping center virou não uma mania, mas algo que o brasileiro encampou no seu dia a dia, porque tem tradição, qualidade, boas marcas e principalmente o seguinte: o conforto e a segurança com estacionamento. E ela perguntou aqui, né, qual será a decoração. Eu não sei se o Martinho já vai poder adiantar. Eu sei que ano passado eu adorei, né, algo que muita gente achava, não, meio estranho, né? Vai ser um negócio. Eu achei muito legal. Martinho, Ana Paula do Embaré, mandando bom dia, né? Podemos dar uma pista para a Ana Paula? Sim, Ana Paula, muito obrigado pela pergunta. Ana Paula falou exatamente o que a gente provoca, que são experiências, boas experiências. Nós tivemos 3 sequências Disney de decoração, trouxemos personagem da Disney. Então, você trabalhar com Disney, outra, né? Uma melhor que a outra. E Disney é uma exigência, né? Ela agrada, ela encanta o adulto, ela emociona as crianças, ela diverte as crianças, porque são decorações interativas. E é óbvio que o Natal, o cliente frequentador de um shopping espera sempre esse momento. Ela só tem razão, porque... né? Chega a setembro, outubro, novembro, dezembro, voa. Voa. E é isso mesmo que vai acontecer. Nós já escolhemos, Ailton, do segmento, a nossa decoração de Natal, já estava com ela pronta em março desse ano. Então, nós já temos tudo pronto para o finalzinho, segunda quinzena de outubro, começar a montagem para a chegada do Papai Noel com a entrega da decoração de Natal, que acontece nos primeiros 10 dias normalmente nos primeiros 10 dias, melhor colocar, na primeira quinzena de novembro. E o Papai Noel, a decoração de Natal, fica até o final de dezembro, tal, comecinho de janeiro. É interessante essa visão, Martim, porque as pessoas esperam o Natal com ansiedade, né?
E a decoração, eu sempre falo assim, por que não um pouco mais, né? Por que não tirar aquela coisa? Então, essa coisa de durar pouco mais... Aquela aura, né? Que no final de ano... E contempla, a pessoa não vai uma vez, ela vai várias vezes para contemplar aquilo, que é o momento que as pessoas se agrupam mais, as famílias estão mais juntas, e é algo diferente. E essa coisa que o shopping traz é única, porque as cidades, infelizmente, perderam o encanto de enfeitar, decorar. E os shoppings são tradicional por isso. Mas eu vou dar um spoiler aqui, né? Não vou falar, mas vou dar um spoiler. Então, são licenciados também, são licenciados famosos, então são personagens que foram sucesso no passado e são sucesso agora, traduzindo. Então pode ter coelho, pode ter pato, pode ter desses personagens que a gente vai lembrar muito e vai ser um mundo divertido de cores. Ei, velhinho! Tem aí o spoiler, e logo eu prefiro já... deixar os internautas com água na boca. A partir de agora, como a Ana Paula, obrigado, Joana, Ana, que é de Imbaré, que os nossos ouvintes tentem adivinhar e comecem a viajar já, né? Mexer com o imaginário. Nas experiências que vão vir por aí, né? Eu me recordo, era o Mickey, que ficava na frente do shopping na entrada, lembra? Sim, nós tivemos um Mickey lá com uma gigantografia, com microluzes. Isso, eu fiquei tentando achar um jeito de levar aquele Mickey para casa. Aí eu falei assim, mas aí é roubo, né? Mas era muito legal. Muito legal. Você passava ali. Eu acho que muita gente pensou como você. Mas aquilo nos remete ao que é a nossa infância. Com certeza. A gente percebe que isso é tão importante. Poxa. Por que esses personagens são tão assim, perenes, né? Que ficam gerações, né? Que remete a. Mas já estou aqui com a minha criatividade mergulhada em tentar. A gente trabalha muito a memória afetiva. Com certeza, é fundamental. Afetiva, e vou dizer uma coisa, né? Não tem idade para ser feliz. Não, com certeza. Desde a criança ao mais idoso, que curtam bem. Diga, Virgínia, para a gente encerrar. Claudionor Carmo, bom dia a todos. Cumprimentando o excelente apresentador, senhor Eduardo Lucas. Obrigado. Cumprimentando aos excelentes convidados, senhor Martinho Poliro, superintendente do Litoral Plaza Shopping, doutor Ailton Cláudio Ribeiro, advogado, consultor tributário e auditor fiscal. Aposentado. Referência a reformas administrativas do Brasil, perfeitas para a nação, doutor Ailton Cláudio. Referente aos aposentados em geral, os governos não repassam as perdas salariais da inflação. Tem razão. Os custeios da saúde com convênios médicos são um absurdo para as categorias de aposentados, ou seja, nos momentos mais delicados da vida, os aposentados não recebem nenhum apoio, subsídios de infraestruturas, economias, etc., nos governos em geral. Qual o nome do seu ouvinte? Claudionor Carmo. Claudionor, parabéns pela maneira como colocou. Eu vou deixar o Ailton fazer esse comentário para a gente finalizar e ver um dia tomar um café com a gente. Eu falo que o programa ele fica melhor ainda com os convidados excelentes e com os ouvintes excelentes também. Opa, muito obrigado, senhor Claudionor, pelas gentis palavras, e nós ficamos sempre honrados quando a gente recebe esse retorno dos nossos internautas, dos nossos ouvintes. E ele exagerou no apresentador, menos. Não, ele foi justo. Ele foi gentil. Ele é um gentleman. Não, mas ele foi honesto, ele foi justo nessa parte. Eu senti que ele foi gentil comigo, mas com o Batinho e com você ele foi justo. Vocês são duas pessoas aqui que me honram muito. O Martinho tem poder, ele faz gostar cada vez mais de shopping. Só respondendo um amigo lá também, ele perguntou se o grupo só tem esse shopping, mas o Martinho vai finalizar respondendo o nosso amigo lá. Então eu vou tomar um pouquinho aqui, vou atravessar um pouquinho aí. É rápido, então. Nós temos o Litoral Plaza com 25 anos, o Mauá Plaza Shopping, no centro de Mauá, com 21 anos, e temos também, adquirimos na pandemia, um shopping em São Carlos, na cidade de São Carlos, que é o Passeio São Carlos. E temos já previsto agora, né, quem sabe, dependemos aí da autorização da Prefeitura de Santos, que em breve conseguiremos, o Litoral Plaza Santos. Olha, Martinho, se depender disso, todas as pessoas que eu trago aqui da Prefeitura, secretários, todo mundo, a vice-prefeita Renata, o próprio prefeito, o Fábio Ferraz, todo mundo, eu percebo entusiasmo em ver em breve essa obra tendo início. Então, bons ventos, bons sinais, né? Com certeza. Que a gente vai ter esse empreendimento que vai ser importante para toda a nossa região. Muito obrigado. É importante a adesão de todos, né? Porque a opinião pública, ela de fato é favorável. Tem peso significativo, mas está caminhando muito bem dentro da Prefeitura Municipal aqui de Santos.
fizemos as revisões, acompanhamos as diretrizes, né, contemplamos as diretrizes do município. Então, muito em breve, a gente já deve ter a licença para início da obra. É isso aí, ótima fala. Só para contemplar, então, o nosso ouvinte foi muito gentil. E mais, diga. Ele está falando mais... Opa, dando mais recado aqui. Estamos fora ainda. Claudiano Carmo, né? São de extremas importância e relevâncias as reformas políticas, administrativas, tributárias, etc., para avançarmos nas gerações de rendas e empregos, para melhorar todos os déficits primários de receitas que devem ser repassados aos municípios. Portanto, somos a favor das cidades independentes com arrecadação diretas ficando nos municípios em geral. Muito bem colocado, Everton. Sim. Mas essa é o grande, digamos assim, a grande batalha política de todas dessas duas reformas que nós estamos vivendo no momento, a tributária e a reforma fiscal, o famoso arcabouço fiscal. É como as receitas vão ser arrecadadas, por quem, e depois como elas vão ser distribuídas. Exato. De fato, os municípios têm sempre aquela... Mas a observância do ouvinte está correta. Está correta, porque os municípios, eles que atendem no primeiro momento as populações. Sim. E a União é uma coisa, digamos, o ente mais, digamos, guarda-chuva, né? Que ele faz as atividades mais gerais que abrangem todo o território nacional. Eu vou aproveitar, Ailton, você vai viajar, vai descansar com a esposa, né? Vamos bater perna. Na volta, vamos falar muito sobre isso, essa questão da aposentadoria do brasileiro. É algo que a Previdência, quando a gente fala, você falou muito bem lembrado do Fundo de Garantia, mas a gente precisa criar as reservas, as famosas reservas. A gente vê alguns países, né, que cobram, tem uma carga tributária. Vamos pegar aqui a Suíça, por exemplo. Sim. A gente fala, não, eu sei morar na Suíça. Quando olha lá a carga tributária, não vou não. Mas é aquilo, todo bônus tem atrás um ônus. Então, há de se pensar, se o Brasil não se programar para daqui a, não 10, 15, 20, para daqui a 50, para daqui a 60, 80 anos, como será o futuro de nós, né? Esperamos todos nós, né? Quem sabe ir lá no Litoral Plaza Shopping, encontrar o Martinho lá com 100 anos, né? Passeando lá, olhando e dizendo, isso aqui eu participei dessa aula aqui, da feitura disso, né? Aí vamos no Litoral Plaza Santos aqui, aí lá está o Martinho, a doutora Angelina lá, olha, tá vendo? A gente tá... Sabe aquela música que falava? Eu também trabalhei ali. Então, isso é importante, né? Que é o que os japoneses fazem com primazia. É o legado. Com certeza. A Previdência, ela envolve medidas de curto prazo, porque nós temos pessoas que como o Cláudio Odor, nosso ouvinte, colocou, que hoje, numa fase da vida, que despendem muito dos seus recursos com saúde. Exato. E os planos de saúde, eles são, digamos assim, para camadas com idade superior a 60 anos de idade, eles são onerosos, eles pegam no bolso da população, dessa camada da população. É a saúde e é o medicamento. Medicamento, quando eu englobo saúde... Já está tudo, né? A pessoa mais precisa, ela paga mais pelo plano de saúde. Então tem essa questão do curto prazo, tem a questão também, essa revisão da vida toda, que também daria um outro programa. Interrompida. Vamos fazer um programa aqui de 12 horas desse jeito. É toda uma definição que acaba sobrecarregando as pessoas que estão esperando pela definição dessas ações e o próprio Poder Judiciário, que tem que, repetidamente, tem que se manifestar a respeito disso. Boa. A questão também da revisão das aposentadorias, das análises que o INSS tem feito, que também tem acarretado mais litigiosidade. Quer dizer, tudo isso aí tem que ter uma questão recorrente, muitas pessoas perguntam, o que eu posso fazer para alcançar um pouco mais de salários? É bom que a gente tem que explicar aqui, formar isso aqui. Na volta, você vai viajar 6 meses, é isso? Não estou para tudo isso. 2 semanas. 2 semanas. Que beleza, né? E assim, é bom viajar para voltar com novos ares. Então, eu quero desejar uma ótima viagem a você, esposa. Vai e volte com saúde para que nós possamos fazer esse programa. Eu vou e volto com saúde e encontrar todos aqui com saúde, os nossos internautas também. Todos nós. Com toda a disposição. E mande para nós lá imagens, fotos que a gente coloca aqui. Vamos colocar aqui. Se passar ali perto de Roma, dá uma visitadinha no Papa para ele rezar por nós. Estamos precisando. Estamos precisando. Olha, muitas orações. Qualquer oração do Papa ajuda. Não qualquer, muitas orações. Muitas. Se ele quiser começar a rezar desde já, agradeço. Com certeza, eu também sou grato. Um abraço, Ailton. Obrigado, Edu. Obrigado. Pelo respeito conosco aqui. O Martinho, vocês, nossos internautas aí, vocês são moram no coração. Eu já meti daqui, já está convidado a ir visitar lá o Litoral Plaza Shopping na Praia Grande, com o nosso querido
Martinho com Polillo. certeza. Eu conheço o Litoral Plaza. Sim, você já falou que vai já. ser uma experiência, sempre é uma experiência muito boa, legal, por isso que a gente volta. E torcer para que tenha o mesmo sucesso agora no Litoral Plaza Santos. Vai ter. Não, vai ter, mas a gente sabe que é uma iniciativa empreendedora positiva que tenha, que se replique. Não só aqui em Santos, também no interior do estado de São Paulo e outras unidades da federação. Tá? Muito obrigado. Martinho, obrigado pela presença mais uma vez. Oi. Senhor Carmo, parabéns pela realização deste excelente programa de entretenimento com as informações de extremas importância e relevâncias, contemplando a toda a municipalidade da região metropolitana da Baixada Santista em geral. Obrigado pelas palavras. Está convidado, venha tomar um café conosco, participar, né, dessa conversa. Sempre importante, a gente quer. Eu tenho sido solicitado pelos ouvintes e espectadores para poder participar. Vamos fazer assim, trazemos 2 convidados e trazemos um ouvinte para participar, tomar um café com a gente, ficar ao nosso lado aqui, ó. Microfone não falta, viu? Para participar com a gente e discutir com a gente essas questões com pessoas inteligentes como o Martinho Polillo. Foi muito bom ter lembrado, né, inclusive, a respeito desses empreendimentos, né, que o Grupo Peralta, que é um grupo antiquíssimo, né? Eu vi também lá a dona Marisa do Marapé perguntando quando é que os supermercados Peralta voltam. Isso já é uma pergunta para o Martinho, né, Martinho? Dona Marisa perguntou aqui, dona Marisa. Excelente pergunta. Eu até ia passando aqui, eu cliquei aqui, voltou tudo. Dona Marisa, eu não faço a menor ideia. Mas muito em breve, porque o supermercado Peralta ele já retornou, já está em Jundiaí. Nós temos uma ouvinte aí de origem de Jundiaí que participou agora, né? Vários ouvintes aí e que fez a participação. As bandeiras já foram modificadas. Já tem em São Bernardo, no bairro aqui de Tabuão, também a bandeira modificada. Salto. Então tem uma programação em breve de modificação de marca para o supermercado Peralta e, com o tempo, retorna para a Baixada Santista. Muito bem lembrado. Obrigado pela pergunta. Eles estão precisando de marketing, eu vou quebrar um galho deles, viu, Virgínia? A gente recentemente esteve lá no... Eu dou a fonte aqui. Opa. Muita gente fala assim, poxa, Eduardo, essas redes que nem o açaí, né, que foi comentado aqui, ó, ainda tem uma vantagem o açaí do Litoral Plaza Shopping, né, Virgínia? A gente vai aqui, por exemplo, na Costa, tem lá açougue, tem lá o empório de frios, mas o da Praia Grande é um supermercado, é mais completo ainda, porque tem a parte de frios, tem um açougue e tem padaria. Tem padaria. Padaria. Tem uma lanchonete. Tem uma cafeteria dentro, você faz as compras, toma café. Tem todo aquele leque de serviços. Então, e nem todos têm. Então eu já percebi que o da Praia Grande é tratado com carinho assim diferente. Né? Então você pode liberar a mulher, faz as compras, mas fica mais, você senta lá, fica toma um cafezinho, pede um pãozinho, tem lá um docinho, tem uns docinhos invocados, né, Virgínia? Como o Martinho Polillo está sempre fazendo ginástica, ele pode dar aquela fugidinha, né? Agora, quem não dá, já é complicado. Estou entre esses aí. Mas olha, parabéns à direção do açaí lá do Litoral Plaza Shopping pela visão, né, ampla ali, importante em atender o cliente, né? Quanto mais o cliente fica dentro da loja, mais ele consome. A experiência positiva. Se eu me sinto bem no lugar, eu não saio fácil. Eu digo que para num shopping, a gente fala, eu vou no shopping, ele sai. Não, o meu passeio no shopping, o nosso passeio no Litoral Plaza, normalmente nunca dura menos que 3 horas e meia, 4 horas. Que ótimo, é isso aí. Faz. Esse é o nosso trabalho para que o cliente frequentador se utilize do seu espaço de tempo para o melhor. A gente oferece o melhor. Então, boa semana, Martinho. Bons trabalhos no Litoral Plaza Shopping. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer o convite feito pela Virgínia na participação aqui no Ponto a Ponto. Da decoração de Natal. De ter dividido essa bancada, gostei muito. Eu acompanhava o Ailton agora fazendo um programa junto do Ailton, uma honra. A sua condução. Gostei muito da interação dos ouvintes, de quem nos acompanhou. Olha, eu não consigo atender quase ninguém. Então, eu sei, eu gostaria de destacar aqui entre esses ouvintes, todos que participaram, entre esses ouvintes que você destacou aí, o Renato de Vinhedo, o Renato de Vinhedo pela contribuição, a Ana Paula aqui do Embaré também pela contribuição, o Claudio Honor foi preciso. Então, o Claudio Honor foi preciso. Gostei muito dos comentários, de um primeiro comentário que ele fez e de um segundo comentário.
importantíssimo. É um cidadão brasileiro muito antenado. Muito antenado, é isso aí. esclarecido, né? Parabéns, Claudio Honor. E mandar um abraço, então, né, para a dona Rita de Castro, o seu João Andrade, eles que são de Jundiaí, estão indo para Passa Quatro, e o Carlos Alberto da Pompeia, né, que mandou elogios ao programa aqui, e ele disse assim, o que aconteceu com o Santos? Eu nem ia responder, mas, na verdade, o que não aconteceu com o Santos ontem, que mais uma vez não foi bem, e na inauguração da Arena MRV do Atlético Mineiro perdeu 2-0. Agora, essa parte é perguntar, mas o Martim, São Paulo não vence há 6 jogos. Acabou a fonte ali? Não. O São Paulo é por prioridade. O foco agora é a Copa do Brasil, o título da Copa do Brasil inédito e a Sul-Americana também caminhar para as quartas de final. Exato. Já não foi favorável. Eu vou torcer para o São Paulo porque eu gosto muito do Dorival. Trabalhei junto com o Dorival já em 2 oportunidades. Que sujeito bacana, que profissional, que educação, inclusive, olha... É um líder, né? Uma liderança que é uma liderança que é um exemplo. Você não gosta de um clube, mas quando você vê um profissional do naipe dele lá, eu não tenho nada contra São Paulo, pelo contrário, tenho referências boas. Toda vez que fui ao Morumbi trabalhar, inclusive mandar um abraço ao meu querido gigante, Marco Aurélio Cunha, não sei onde anda, Marco Aurélio Cunha, grande figura do São Paulo, sempre foi um gentleman comigo, que educação também, médico, né? Faz falta, viu? Eu gostava muito das nossas conversas. Eu me recordo uma vez, eu tinha que fazer um jogo no Morumbi. Falei assim, cara, não vou deixar o carro parado aonde? Aí lembrei de Marco Aurélio Cunha. Marco Aurélio, dá a dica. Ele falou assim, é só chegar no Morumbi, no portão tal, e falar o meu nome. Se não deixarem entrar, eu brigo. Não é que deixaram entrar? Mas que ele também era invocado. Não. Mas olha, uma atenção do São Paulo também. Um abraço especial aí, né? Mas... já explodimos o tempo aqui em 36 minutos, né? E eu quero agradecer demais o Martim, muito obrigado a todos. Virginia, e você. A gente fecha amanhã. E amanhã nós temos a participação do secretário de Finanças do município de Santos e também do empresário Marcos Muniz. Vamos falar muito sobre a questão econômica das cidades aí, reforma tributária de novo, Ailton. E amanhã você já estará viajando? Sim, eu chego amanhã de manhã. Chega amanhã de manhã? É, porque eu saio agora de tarde. Vai chegar mais ou menos umas 10 horas, 11 horas lá em Milão. Que maravilha, hein? Vai para Milão. Aí depois pega o trem até Florença. Vá numa boa pizzaria com uma boa pizza, com uma boa crosta. Olha, eu te dou a dica de uma em Nápoles. Não faça isso. E muita pasta. Muita pasta. Pasta e vinho. Como lá não tem vinho muito bom, né? Tome só umas 4, 5 garrafas. Não, vou tomar só uma aguinha. Uma aguinha. E pelo amor de Deus, vá a Roma. Não, Roma eu já fui outra vez, no ano passado. Italiano, como não usa as mãos para falar, né? Você diz que se você amarrar as mãos do italiano, ele não fala. Ele mexe os pés. Gente, tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.